Sou Donizete Campos, sou farmacêutico, estou aqui para contar um pouquinho da minha história. História essa que talvez venha a ajudar muita gente, muitas pessoas que talvez se identifiquem com a minha história e que possa aí chegar a um nível de sucesso como eu cheguei. Bom, então vamos lá. Eu sou do norte do Paraná, nasci em uma situação bem complicada. Até a cidade, você vai saber que cidade foi, tem a ver com a minha história, né? Eu nasci numa fazenda, muito doente, numa pobreza extrema, onde não tínhamos nem alimento. Até sal faltava na minha casa. Por eu ter nascido muito doente, minha mãe contava que ela fez uma promessa. Meu nome é José, em homenagem a São José, que é o protetor da família, e também fez uma promessa a um padre da época, na verdade ele fez muitos milagres na década de 50, 60, que chamava Donizete. Donizete Tavares Lima. É um padre mineiro, mas ele residiu durante muitos anos em Tambaú, né, interior de São Paulo. Então eu nasci numa fazenda, nasci numa cidade, numa fazenda próxima a uma cidade chamada Fênix, por isso que eu falo que eu já nasci quebrado e eu renasci das cinzas, né? Então eu já nasci quebrado. Essa é a grande verdade. E naquela época no Paraná, tudo era muito complicado, tudo muito era difícil. Sou filho de um pai que era da lavoura, que era da cultura itinerante, né? A roça. E uma mãe que também era da roça, dona de casa e roça. Então, sou filho caçula de 10 irmãos vivos. Da parte dos homens eu sou caçula, né? Da parte das mulheres tem lá minha irmã caçula. E nós éramos em 14. Então morreram 4 e até hoje nós estamos, graças a Deus, em 10 irmãos. Meus pais já não estão mais aqui, mas deixou um legado que durante a minha história, essa história que eu estou contando, vocês vão entender qual foi o meu legado. Bom, naquela época não se ficava muito tempo em um único lugar, então a gente ficava ali mudando de fazendas em fazendas e de sítios em sítios. A minha infância, eu lembro que foi uma infância muito pobre, com muitos problemas de saúde, tanto é que a BCG, por exemplo, que é aquela vacina aqui, né? Eu não tive, não recebi essa vacina. Então eu fiquei morando em sítio, vivendo de caças, de pescas, de alimentos ali que a gente colhia da roça, né? Eu comecei na roça muito cedo, com 6 anos eu já estava na roça. De que maneira? Ajudando meus pais, levava ali uma água para meu pai, levava um café para meu pai e para meus irmãos, levava ali a merenda, né? Lá no Paraná a gente fala merenda para meus irmãos. E a gente acordava muito cedo, então nosso café da manhã era já 4:30 da manhã, já era arroz e feijão, né? E quando tinha, porque até o arroz e feijão era bem complicado. E naquela época tudo era muito extremo, a temperatura é bem extrema, quando era calor mesmo, quando era frio mesmo. Hoje mudou muito, por questões climáticas, então mudou muito. Bom, então fiquei até mais ou menos 6 anos morando em regiões rural, né, de roça, e com 6 para 7 anos nós migramos para a cidade, uma cidade pequena também do norte do Paraná, chamada São Pedro do Ivaí, no qual tudo ia ficar muito mais difícil. Por quê? Na roça ainda você tinha como caçar, como pescar e outras coisas, e ainda retirar algum alimento das plantações, como milho, por exemplo, né? Quantas vezes nós comíamos bolo de milho, curau, né? Pamonha, e tudo isso nos matava a fome, e das caças do meu pai também. Isso já numa família, naquela época, de uns 8 irmãos, eu não lembro muito bem, mas tínhamos ali uns 8 irmãos. Então tudo isso vinha da caça. Embora meus irmãos são mais velhos, então já ajudava, então já tinha aquela questão de ajudar. E naquela época tudo que se ganhava ia pro pai, né? O pai era o chefe de casa, tal, e tudo mais. Bom, então migramos para a cidade, então começou a ficar tudo muito difícil. E aí meus irmãos começaram a sair da cidade e em outras cidades, Paraguai, né, até outro país, Paraguai, eles foram, Minas Gerais, na época da colheita do café, né? Tudo isso para poder levantar ganhos para trazer para casa. Meu pai, ele era poceiro, então ele trabalhava como fazer poço, né? Poço nas casas, poço para a prefeitura e por aí vai. E às vezes não tinha trabalho na cidade, então ele tinha que ir em outras cidades para fazer esse trabalho, para trazer o sustento. E quando isso acontecia, quem ficava como arrimo de família era eu, né? E era tudo muito
complicado, porque era uma criança, né? Era uma criança, tinha aí nessa época uns 7 anos de idade. Então, já começou meu mundo de empreender ali. Eu comecei a observar a dificuldade que a minha mãe e que as minhas irmãs tinham, né? Mais 2 irmãs abaixo de mim. E comecei a falar, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar aqui a minha mãe. Só que nessa época, eu não estava ainda na escola. Porque era tão difícil que eu não tinha uma certidão de nascimento. Eu até falo que eu mesmo paguei minha certidão de nascimento, porque tudo dependia de dinheiro. Infelizmente, tudo dependia de dinheiro. Mas quem tem vontade, quem consegue enxergar as dificuldades e vai à luta, entende que tem que ser feito todos os dias, eu acho que essa pessoa vai chegar em algum lugar. E é isso que eu enxergo desde pequeno. Então eu comecei meu mundo de empreender ali. Então, o que eu fiz? Bom, fui no Rotary Club da cidade e fiz lá meu questionamento, falei das minhas dificuldades, e o Rotary me cedeu uma caixa de engraxar. Então, eu fui engraxate. Essa é a primeira coisa. Segundo, fui sorveteiro. O que é isso? Aí que eu comecei já a montar estratégia de negócios. Então, eu comprava um sorvete, por exemplo, na época, por 50 centavos de cruzeiro, que era a moeda da época, e já aplicava ali uma coisa que depois eu fui entender que é um markup, já aplicava ali o meu lucro, vamos dizer assim. Então eu vendia por 3 vezes mais o sorvete. Bom, então eu vendia onde esse sorvete? Vendia nas fazendas e nos sítios. E qual que foi a outra estratégia que eu tinha? Como a gente não tinha alimentos, era muito complicado o alimento, então eu falei, caraca, as pessoas comem arroz, feijão e carne. Por que a carne? A carne é uma proteína, né? Então não entendi o que era proteína, mas sabia que tinha que ter uma carne. Aonde mais será que tem isso? No ovo, porque eu vi as pessoas comerem ovo também. Então o que eu fazia? Eu saía com uma caixa de sorvete com 24 sorvetes, né? Pagava lá 50 centavos em cada sorvete, vendia por 1,50. Então eu fazia a minha conta e já fazia a minha reserva como seria. Então nas fazendas tinha muito aquele negócio de trocar alguma coisa por outra coisa. Então eu trocava um sorvete por 3 ovos. Então eu fazia uma conta, olha, eu tenho 24 sorvetes, vou pegar 6 sorvetes e vou trocar por 18 ovos. Esse vai ser a mistura da semana. Essa vai ser a mistura da semana. E os sorvetes que sobravam, que seriam 18, eu aplicava em quê? Em alimentos como feijão, óleo, sal, café, né? Que isso faltava também. Quantas vezes a minha mãe não tinha café em casa e ia pegar emprestado da vizinha. Isso é bem complicado. Então, esses 18 sorvetes eu utilizava para outras coisas. Ah, dava para comprar arroz, feijão? Não dava. Então, a gente tinha que usar algumas estratégias. A minha mãe, por exemplo, fazia macarrão. Ela sabia fazer macarrão. Então, ao invés de comprar um pacote de arroz, o que eu fazia? Comprava um pacote de trigo, farinha de trigo. E a minha mãe ia lá fazer os macarrões no jeito dela, cortava na faca mesmo, enfim. Você tem que se virar, você tem que dar. A única coisa que você não pode é morrer afogado. Eu sempre falo isso. Faltou ar, faltou vento, reme. Você só não pode morrer afogado. As pessoas só não conseguem o que pretende porque ela não quer. Você pode ser quem você quiser. Basta você ver onde você está e focar, ter fé, acreditar em Deus e nunca desistir. Insistir sempre. Sempre, sempre, sempre. Você pode ter certeza que uma hora vai acontecer. Bom, então voltando lá, né? Então continuava. Então meu pai, naquela época, como eu falei, teve um momento, uma fase que ele teve um problema de úlcera, ele teve que ser operado. Então ele teve que ir até Curitiba, né? Curitiba é sul do Paraná e eu estava no norte para fazer essa cirurgia. Então eu fiquei ali como arrimo. E nós morávamos parede de meia. O que é a parede de meia? É quando tem uma casa que mora 2 famílias. Então o que dividia entre uma família e outra? Um guarda-roupa. Para que isso? Para dividir o aluguel, porque nós não tínhamos casa própria. Não é verdade? Então nós não tínhamos casa própria, então nós tínhamos que fazer isso, a gente tinha que... E tinha dia que não tinha nada para comer. Mas Deus, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre confiei em Deus, Ele era tão bom. E eu sempre foquei nas minhas metas. Então eu pegava minha caixa de engraxar, saía cedo, falei, eu preciso buscar o dinheiro do arroz hoje. Então, enquanto eu não conseguisse ele buscar o meu dinheiro para o arroz, eu não voltava para casa. Aí voltava para casa com o meu dinheirinho, dava na mão da minha mãe, porque naquela época minha mãe que controlava o dinheiro, e voltava novamente a engraxar e ficava até 7 ou 8 horas da noite. E nessa época eu ainda não estudava. Né? Eu tinha ali 7 para 8 anos, eu ainda não estudava. Porque eu fui fazer meu primeiro ano
primário, né, na época, não tive aquela fase de maternal, jardim da infância, todas essas questões que tem hoje. Não tive nada disso. Eu já entrei direto no primeiro ano. Então eu ia buscar, então eu fazia tudo isso, então eu trabalhava até 7 horas da noite, eu não estudava, né? De manhã acordava cedo e conseguia as minhas metas. De que forma que eu conseguia essas metas, né? Eu sempre tinha um plano, mesmo com pouca idade, não tendo nenhuma instrução, nem do meu pai e da minha mãe, porque sou filho de uma mãe que trabalhou na lavoura, meu pai também, eles não estudaram, né? Minha mãe depois passou a ser doméstica e por aí vai, ao longo dessa história você vai ficar sabendo. Aí eu fui lá, busquei tudo isso e trazia para casa. Então eu ficava até 7 horas da noite. Qual que era a minha estratégia para isso aí? Só voltando. Então, por exemplo, chovia. Obviamente que no dia seguinte as pessoas iam precisar limpar os sapatos. As pessoas que tinham poder financeiro melhor na cidade e por aí vai. Então eu já montava a minha estratégia. Opa, peraí. Então hoje eu vou poder cobrar um pouco mais, porque eu vou ter mais trabalho, né? Eu vou ter que limpar o sapato, né? E depois de limpar o sapato todinho, vou engraxar. Eu posso oferecer para o cara se ele quer pintar o sapato, que na época tinha aquela questão de pintar, né? Quando você ia pintar o sapato, o valor a ser cobrado era outro. Então, no meu plano de negócio, sempre oferecia, né? Vamos pintar? Então o sapato vai ficar melhor assim, né? Você vai ter o sapato vai durar mais. Porque naquela época não é como hoje. Hoje a galera compra sapato, né? Dependendo do poder aquisitivo dela, ela compra a hora que ela quer comprar. Então eu sempre oferecia. Outra coisa que eu fazia também, na questão de sapato, de engraxar ainda, eu fazia algumas promoções. Olha só que interessante. Visão é uma coisa que é bem complicada. Pega essa visão, é bem complicado. Tem que ir realmente para quem tem visão. Outra coisa que eu fazia. O homem. Eu ia na casa, porque além de oferecer nos bares, nas vendas, né? Naquela época vendas, né? Além de oferecer para engraxar o sapato, eu também ia nas casas. Porque nas casas é onde você encontrava mais pares. Então tinha as pessoas da cidade, né? Dono, por exemplo, de serraria, dono de máquina de café, então de família grande, então são várias famílias, são vários sapatos. E eu sempre montava uma estratégia e ir naquela família que tinha mais gente. E aí, o que eu fazia? Olha, se você engraxar o teu sapato, o da tua esposa, eu não cobro. Entendeu? Se o sapato tinha muito barro, se você for engraxar para limpar, tirar todo esse barro, então eu também não vou cobrar. Isso vai jogar. Então sempre fui um negociador. Eu sempre procurei negociar. Por quê? Porque eu tinha que me virar. Ou eu me virava, ou minha mãe e minhas duas irmãs ia passar fome. Não ia ter dinheiro do aluguel, não ia ter o dinheiro da luz, da água e por aí vai. Então eu falei, não, tenho que fazer isso. E sempre colocando Deus à frente. E nunca desistindo, sempre insistindo, sempre com carisma, com empatia, se colocando no lugar do outro. Então o engraxar era uma das tarefas, né, que eu fazia. Mas, por exemplo, quando chovia, né, normalmente as estradas em torno da cidade era tudo de terra. Então as pessoas que vinham do sítio para a cidade, alguns atolavam. Então eu ficava com o carro atolado. O que eu fazia? Pegava um enxadão, né? Um enxadão, quem não sabe o que é um enxadão, é como se fosse uma enxada menor, e ia lá oferecer para ajudar a desatolar os carros. Olha só que engraçado. E em troca disso, eu ganhava ali algum trocado, que já me ajudava. Porque, seja lá qual for o valor, é sempre bem-vindo, principalmente quando você está numa situação como essa. Uma outra coisa que eu aproveitava da chuva também é vender pó de serra às vendas, né, ou os bares da cidade. Né? Na época a gente falava venda, hoje os caras falam bares e tudo mais. Então, pode ser. Por que isso? Então, as pessoas que circulavam ali na avenida entravam nos bares, normalmente cidade pequena, tem pouco asfalto, né, e mais rua de terra. Então, o sapato já estava desse tamanho de barro. Então, o que eles faziam? Eles colocavam o pó de serra no piso para que o barro não colasse no piso. Olha só. E a gente sempre procurava tirar proveito disso, né? Sempre. O pó de serra, ele era gratuito, porque na serraria eles serravam as madeiras e ia jogando no monte. Você ia lá, enchia um saco, colocava na cabeça e levava. Não tinha carrinho, não tinha nada disso. Você tinha que levar tudo na cabeça. Mas assim, foi uma infância bem complicadinha, mas uma infância muito feliz. Hoje eu entendo o quanto essa infância foi feliz. Foi muito desafiadora, me ensinou muitas coisas. Uma outra questão também que tinha, que me ajudava bastante, é a questão de vender vela e flores no dia de finados. Então você ia lá na porta do cemitério, um dia de finados, e ficava vendendo flores e velas.
E você montava as suas estratégias, sua estratégia financeira. Eu lembro uma vez, nossa, foi justamente nessa época que meu pai foi para Curitiba. A gente estava numa situação muito difícil, mas muito difícil. Aquela situação que dá vontade de você chora. Bem, dá um desespero danado. E estava meio que chovendo. E quando chove, a galera não fica engraxando o sapato, né? Porque tá chovendo mesmo. É igual lavar carro um dia de chuva. Para quê? Mas eu acreditei. Olha só o que eu fiz. Peguei minha caixa. Numa rua de cima da minha casa que eu morava, numa esquina de cima, tinha um bar. Até hoje eu vou lá, tem o bar lá. Quando eu entrei nesse bar, uma minha caixinha de engraxar aqui. Até eu ia trazer minha caixa aqui para mostrar para vocês. A minha caixinha de engraxar. Na hora que eu olho no bar, uma grana caída no chão, dinheiro caído no chão. Eu falei, meu Deus. Aí peguei aquele dinheiro, perguntei para as pessoas, é seu, é seu, é seu. E o cara falou, achado não é roubado, pode levar. Aquilo, eu estava com 3 meses de aluguel atrasado. E o dono da casa nos cobrando, nos cobrando, nos cobrando. E a minha mãe, coitada, desesperada, sem dinheiro. Né? Naquela época não tinha muito trabalho na cidade, né? Não tinha esse negócio de faxina. Era muito pouco as pessoas que podiam pagar uma faxina. As pessoas que tinham uma casa, que tinha condições, já tinham suas pessoas ali. Então você tinha que ficar procurando, não tinha como. Bom, muito bem. Então vivi em São Pedro do Ivaí, todo nessas questões, teve várias passagens. Depois, roça, trabalhei na roça, né? Depois, bem antes, quando eu era criança, tinha aqui uns 7, 8 anos, eu trabalhava na roça de que maneira? Levando água, levando alimento para o meu pai, para meus irmãos. Então, eu trabalhei dessa forma. Quando fui para a cidade, então eu passei a trabalhar também na roça. Então era uma outra fonte de ganho. Porque se você não tem sorvete, não tem para quem, né? Não é naquele dia quente de vender sorvete. Se você não tem como engraxar... uma outra coisa que eu fiz também, eu sempre me virei, é muito importante. Uma coisa que eu fiz também na época não tinha isso, tá? Era muito pouco, se tinha, não lembro. Latinha, né? Hoje a galera fala, eu cato latinha. Na época eu catava o quê? Caco de vidro, osso, alumínio e o metal que eu mais cobiçava, que todo mundo cobiça hoje, que é o cobre, que ele tinha um valor maior. Então, a gente catava tudo isso e vendia no ferro velho. Você vendia no ferro velho e dali também vinha sustento para sua casa. Então, também fazia isso. A roça, eu fui muito pouco na roça. Eu nunca gostei muito da roça, mas trabalhei. Trabalhei na roça. Então, também já fui boia fria. O que é ser boia fria, gente? Boia fria é você acordar 4 horas da manhã, ir para o ponto onde passa lá o caminhão, o trator, né? Na época era muito trator, que te levava até um sítio, até uma fazenda, para executar um trabalho de roça. Trabalho de roça. Que trabalho de roça que nós tínhamos lá? Ou era café, Paraná era conhecido como a terra do café, ou era algodão, também conhecido, ou carpinar soja. Carpinar soja eu nunca me dei bem, porque eu carpinava mais o soja do que o próprio mato. Então, normalmente eu não ficava nos trabalhos que tinha que carpinar soja. Então, eu era sempre dispensado. Então, eu nunca me dei bem nessa questão de roça, mas trabalhei. Houve época, houve um tempo de roça, que estava chovendo, você vindo em cima de um trator, né? Hoje está tudo bem moderno, hoje tem ônibus, hoje a galera tem cobertura, na época não tinha nada, você tem que andar embaixo de chuva. Eu estava numa situação tão complicada que eu olhei para o céu, eu vi a imagem de Nossa Senhora, sabe? Quando a nuvem, você enxerga alguma imagem na nuvem. Então eu enxerguei a imagem de Nossa Senhora e pedi para Nossa Senhora, me ajuda a achar um caminho no qual eu posso ajudar mais a minha mãe, ajudar mais as minhas irmãs, ajudar mais o meu pai, e que não seja tão assim da forma que está sendo hoje. Aí, graças a Deus, com a graça de Deus, com a graça de Nossa Senhora, eu consegui um trabalho em uma lanchonete, né, no qual fiquei um tempo, uma lanchonete que chamava-se Marrom Glacé, onde eu pude desenvolver algumas habilidades, como, por exemplo, oferecer, vender, na verdade. Na verdade, você vendia, porque você convencia as pessoas que iam se alimentar a utilizar um prato ali que tivesse um valor que agregava mais na época, meu patrão, que isso ia também garantir o meu trabalho ali. Tá? Então, fiquei por ali em São Pedro até os meus 15 anos. E quando eu fiz meus 15 anos, né? Não foi exatamente eu fiz 15 anos, mas eu estava com 15 anos, um tio de São Paulo, na época daqui de São Paulo, que também teve uma vida bem complicada lá no Paraná, ele tinha uma farmácia
E ele ofereceu para minha mãe e falou: olha, você não quer mandar o Zezinho, né? Porque eu tinha um apelido de Zezinho para cá. E aqui ele vai ter trabalho e eu vou ter um lugar para ele morar. E quando a minha mãe me falou isso, eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou. Minha mãe, coitada, não tinha grana para pagar passagem. Na época na cidade tinha, lá a gente fala viajantes, né? São pessoas, são vendedores, né? Hoje eu entendo que são vendedores de empresas grandes que abasteciam as pequenas cidades. Então eles ficavam viajando, né, nas cidades pequenas do norte para poder abastecer a cidade. Então, a minha mãe trabalhava no hotel, nessa época ela já trabalhava no hotel. Então as coisas começaram a melhorar no hotel. Por quê? Hotel, com restaurante, as comidas que sobram, o cara que era patrão dela, dava o alimento para levar para casa. Então a vida começou a melhorar ali. E como ela passava muitos viajantes, então até em questão de roupa, também, porque ela comprava roupa e podia pagar toda vez que o cara passava. Toda vez que o viajante, né, passava, você poderia pagar. Então ali já começou a melhorar essas questões de alimentos, essas questões de roupas e tudo mais. Então, a minha mãe conhecia um cara que era um viajante que ele morava em São Paulo. E coincidentemente ele estava vindo na mesma época que o meu tio me chamou. Mas quando a minha mãe falou, olha, teu tio está precisando, tal, não pensei, então eu falei, vou para São Paulo e vou mudar a minha história. Eu preciso mudar a minha história. Porque na minha família ninguém tinha nenhum sucesso. Ninguém estudou. Acho que graduação hoje tem eu e a minha irmã mais nova. Ninguém mais tem. Mas são, graças a Deus, hoje tudo pessoas bem-sucedidas. Todas pessoas que têm sua família, têm os seus negócios e tudo mais, e vivem bem, mesmo não tendo uma graduação. Então eu vim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu desembarquei na rodoviária Tietê. Isso eu estou falando de junho de 82. E é tão assim, Deus é tão, sei lá, parece que as coisas vão se encaixando na sua vida, que eu cheguei no dia 13 de junho de 82. A minha filha mais velha faz aniversário no dia 13 de junho. Cheguei na rodoviária Tietê, um garotinho lá que não tinha sapato. Fui ter o meu primeiro sapato com 9 anos. Era um Alpargata Rodas, né? Que hoje é moda, acho que é moda, mas na época não. Meus sapatos que eu tinha era o quê? Chute, né, que a gente usava. Mas a grande maioria das vezes a gente andava descalço. Então não tinha sapato. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, cara, que é isso? Que negócio é esse metrô, esse negocinho aqui? Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Tô lascado. Mas, graças a Deus, eu sempre tive à frente Deus. Sempre confiei, sempre tive fé. Sempre procurei ouvir os mais velhos, que são sábios. Tá? Minha mãe, por exemplo, morreu com 84. Hoje eu vejo que ela me falavam coisas que eu falei, caraca, onde que ela aprendeu isso? Ela nunca estudou. É a vida. A vida. E eu falava para minha mãe assim, mãe, eu estou produzindo. E hoje, com 56 anos, eu falo, cara, minha mãe me falava coisas que faz todo sentido para mim hoje. Hoje a gente corre por conta das empresas. E a minha mãe falava, calma, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. E você naquela ansiedade, achando que aquele momento nunca ia acabar. Era bem complicado. Bom, então cheguei em 82, São Paulo. Esse senhor, graças a Deus, me levou até a farmácia do meu tio, que era em Santana, na zona norte de São Paulo. E lá o meu tio me recebeu muito bem, tá? Nunca me deu nada assim, olha, tal peixe, não. Ele me dava vara. Hoje eu sou muito grato ao meu tio, porque tudo que eu tenho, eu referencio a ele. Eu acho que tudo que eu aprendi nessa vida, eu usei meu tio como referência. Bom, então cheguei. Meu tio na segunda-feira me levou nas Casas Pernambucanas. Eu sem roupa, sem nada. Eu não contei um pedacinho aqui da história. Quando eu cheguei numa cidade de São... Porque assim, lá antigamente, o ônibus não saía da minha cidade direto para São Paulo, não. Eu tinha que embarcar numa outra cidade próxima que chamava Jandaia do Sul. E quando eu cheguei em Jandaia, eu achei uma moeda que eu pude comprar uma água com gás. Porque a gente não estava acostumado a andar de ônibus, de carro, era tudo a pé, tudo, né? Uma bicicleta no máximo, porque eu usava a minha estratégia para comprar a minha bicicleta. Aquela estratégia do ovo, do sorvete. Então sobrava uma grana, você ia lá e
investir, no meu caso, eu investia em bicicleta, que é o que eu tinha, né? Então meu tio levou na Pernambucana e falou assim, olha, eu vou comprar roupa de cama para você. Você pode escolher sapato, pode escolher a camisa e calça que você precisar. Eu falei, cara, meu, como assim? Como assim? Eu nunca tive isso, né? Meu pai nunca, coitado, também não teve condições. Eu até falo pra minha mãe, com a minha mãe e meu pai, mãe, cada vez que meu pai voltava pra casa era um filho que era uma gravidez que acontecia. Cada briga, cada volta era um filho. 14 filhos, poxa vida, é bem complicado. Mas o pessoal não tinha instrução, então, né, desaproveitava o tempo deles para fazer filho. Eu só posso pensar isso hoje. Então, voltando aqui em São Paulo, em 82, me levou então na Pernambucana, tal, não sei o quê, e eu fiquei um cara educado, né, um cara que simples, que sempre seguiu a mãe, né, uma puta guerreira, o pai, os conceitos que tinha dentro de casa, né? Eu falei, não, mas eu não posso ficar pegando tudo que eu quero aqui, né? Não é justo isso, não é legal isso. E eu peguei o mínimo. Até eu falei, puta, deveria ter pego mais, né? Meu Deus do céu, deveria ter pego mais. E aí eu comecei em farmácia. E hoje é uma grande rede de farmácia em São Paulo. Comecei em farmácia e ali eu comecei a lavar banheiro, limpar chão, entregar remédio, né? A gente entregava os medicamentos nas casas, na época. E cuidar do estoque. O estoque foi um grande aprendizado, porque é ali que estavam todos os medicamentos. E na época era classificado assim, laboratório X, quais são os produtos que ele produz. Então eu fui aprendendo dessa maneira. E eu tinha uma ansiedade muito grande, porque para mim, aquilo para mim é um outro mundo. Nossa, eu falei, tô no céu, né? Da roça, de vender sorvete, de engraxar sapato, de andar descalço, de não ter alimento. Para estar no mundo desse, e ainda meu tio ajudava minha mãe daqui, ele mandava uma grana para minha mãe daqui para ajudar. Eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu pedi para Deus. E eu agarrei a oportunidade. Falei, não, vou limpar chão, vou limpar banheiro, vou entregar remédio, vou fazer tudo que tem que fazer. E eu lembro também que nessa época eu estava na 6ª série, se eu não me engano. E eu morava no Terminal Metrô Santana e estudava num colégio estadual chamado Buenos Aires, que ficava lá embaixo, perto de uma avenida chamada Zack Narchi, né, brasileiro, uma coisa assim, Zack Narchi. E eu ia a pé. E nesse período, nesse tempo de ir a pé até chegar, eu ia chorando de saudade de casa. Aquela música, se eu não me engano, é da Elis Regina, que chama assim, Meu pai foi peão, minha mãe solidão. Cara, eu ouço essa música hoje, eu choro. Porque a saudade de casa era muito grande. É muito grande. Eu ficava imaginando, pensando nos meus irmãos, que teve que sair de casa cedo, né? Meus irmãos, alguns moravam no Paraguai, outros foram para Minas, né? A gente fala apanhar café, né? Catar café. No interior tem muito esse linguajar. Trabalhar no café, para depois de um tempo vir para casa e trazer o dinheiro para ajudar em casa, eu começava a lembrar todas as histórias e relacionava a música, essa música da Elis Regina, eu acredito que seja dela, né? Ela mesma, eu sei que ela cantava. Então eu chorava, ia chorando e fiquei lá em Santana, ali batalhando, trabalhando, tal. Até quando eu peguei, na época tinha chamava Brasintes. É como se fosse um catálogo de medicamento. E eu, na ansiedade de aprender logo sobre medicamento, eu pegava aquele Brasintes e começava a olhar os nomes. Meu tio falou assim, sabe como você vai aprender? Olha, meu tio, cara, esse cara aí, devo tudo a ele. Sabe como você vai aprender? Fazendo. Não para de fazer. Vai guardando medicamento, vai limpando. Você vai aprender. É complicado lembrar desse período. Aí eu comecei a limpar a prateleira, guardar e associar os nomes. E aí eu fui aprendendo aonde que era guardado, quem fabricava, né? E depois aos poucos fui associando para que servia. E eu fui indo, fui pegando, fui aprendendo, não parei de fazer. Acabava meu período de trabalho, eu ia para a escola, voltava à tarde. Ele nunca, nos dias normais, ele me trouxe uma marmita de comida. Então eu tinha que me virar com o dinheiro que eu ganhava. Era um dinheiro de... Hoje a gente fala boy, né? Que é um salário bem pequeno. Eu lembro que em uma semana acabava meu dinheiro. Então eu comia tudo em x-salada. E depois eu vivia de favores. Que favor.
Um colega aqui, outro colega ali, roupa que eu não tinha, pegava emprestado. Final de semana meu tio me levava pra casa dele, aí sim eu me alimentava, sábado, domingo, né, depois que fechava a farmácia, que a farmácia abria às 6 horas da manhã e fechava à meia-noite, que era um período do metrô. Então a gente pegava o movimento do metrô, porque lá na época o terminal do metrô era em Santana. Não era hoje, acho que no Mandaki, se eu não me engano, hoje. Então era lá. Então a gente aproveitava. Então abria às 6 horas, chegava ali 1 hora da tarde, fechava e reabria às 9 horas da noite. E pegava aquele movimento de muita gente que passava ali na Cruzeiro do Sul. Então a gente pegava esse momento. Então, no final de semana eu ia pra casa desse meu tio, ou ia pra casa de um colega que trabalhava ali na farmácia, que a mãe fazia, eu lembro do Manuel, seu Nelson, não, seu Nelson. E a mãe dele me tratava com muito carinho, fazia meu prato e tal, e isso me mantinha. A minha tia também, eu ia no final de semana pra casa da minha tia, de uma das tias, depois outra tia em Diadema. E então aí a gente foi levando e tal, e foi. Até que em 2002, 2000 não, minto. 82, né? 82, até que 84 para 85, eu ia uma vez por ano no Paraná visitar minha mãe. Então, meu tio tinha uma casinha aqui em Jabaquara. Essa casinha estava desocupada. E eu falei pro meu tio, olha, eu queria trazer minha mãe pra cá. Quero trazer minha mãe pra cá, porque a saudade é bem grande. E ele pegou e me cedeu essa casa pra eu morar, sem pagar o aluguel pra ele. Então ele me cedeu essa casa. Eu fui buscar minha mãe. Trouxe um sobrinho que morava com a minha mãe aqui, eu lembro até hoje. E foi neste momento que meus pais se separaram. Porque meu pai não quis vir, mas eu não aguentava mais ver minha mãe lá, com as minhas irmãs, né, minhas irmãs menores, passando necessidade, minha mãe trabalhando em casa de família, nessa época ela já trabalhava em casa de família, e ficava sofrendo. E meu pai sempre buscando trabalho em outras cidades e tal, e nada mudava. Eu falei, não, preciso mudar essa realidade da minha mãe. E fui buscar minha mãe, e nessa época houve um rompimento entre minha mãe e meu pai, depois de 35 anos de casado. Então meu pai não quis vir, ele continuou lá, porque eu tenho uma irmã lá mais velha, continuou lá, meu irmão leva ele, e trouxe a minha mãe, e nessa casa meu tio me ajudou a comprar os móveis para poder mobiliar essa casa, e foi aí que nós tivemos a primeira geladeira, azul. Foi uma geladeira usada que eu comprei de uma tia minha. Eu não, na verdade foi meu tio que comprou na época, porque eu não tinha condições, o salário que eu ganhava não dava. E meu tio, então, ele me apoiou muito nessas questões. Isso em 84, aí eu já morava em Santana, que é a Zona Norte, já mudei para a Zona Sul, porque a casa é na Zona Sul, que é onde eu moro até hoje, não na casa, mas na Zona Sul até hoje. E aí ali eu também tinha que continuar a minha vida de arrimo de família, continuar trabalhando. Tanto é que fui dispensado do exército justamente porque eu era arrimo de família, eu tinha que cuidar da minha mãe e das minhas irmãs. E a minha mãe começou a trabalhar em casa de família, começou a trabalhar em fábrica de chupetas na época e tudo mais, montar aquela chupetinha, né, de criança. E a renda foi melhorando, mas mesmo assim a gente não vivia, bem complicado, porque o meu salário não acompanhava. E lá na farmácia eu fui melhorando cada vez mais, até que eu passei a ser balconista. Não, passei a ser chefe de estoque, eu era encarregado de estoque, e passei a ser depois balconista. Então começou a melhorar algumas coisas, porque o meu salário começou a melhorar também. Por quê? Porque balconista, na época, nós éramos o médico, né? Então as pessoas vinham até a farmácia para poder pedir indicação. E como você não tinha o conhecimento técnico, né? Quando você tem o conhecimento técnico, toma mais cuidado. Mas na época não tinha muito esse negócio. Então não tinha Anvisa, não tinha muito controle, nada. Então você indicava. Então a pessoa chegava com gripe, por exemplo, você tratava. A pessoa chegava com uma doença venérea, né? Doença que a gente chama de TST, a gente tratava. Né, que é a gonorreia, né, que é a blenorragia. Até hoje com a AIDS a pessoa fala assim, ai, que saudade da gonorreia. Por quê? Porque a gonorreia era mais fácil de tratar, a AIDS não, né? Então a gente tratava. A pessoa chegava fraca, desanimada, a gente cuidava, né? Você podia fazer aplicações de injeções. Quantas injeções para gripe eu fiz? Antipneumocatarral, antipiogênica, quantas vitaminas, né? Então a gente tratava. Quantas gargantas inflamadas, ouvido, dores de ouvido. Então você conseguia olhar a inflamação, conseguia com o abaixador de língua ver a garganta. E tudo isso ia agregando valor financeiro nas minhas vendas. Por quê? Porque eu ganhava um valor substancial, né? Na época tinha hoje não tem mais, tá? Na época tinha uma linha de medicamento que chamava, a gente chama de similar, mas bem
popularmente conhecido como BO, que são os produtos bonificados. O que é isso? Você comprava um e vinham 3. Ou seja, então o dono da farmácia ele tinha condições de pagar mais porque ele ganhava 3. Então a gente indicava isso. Eram produtos ruins? Não, funcionava. Até porque as pessoas votavam. Você não vai votar num lugar que não te deu resultado, correto? Então você vai gastar em algo que te deu resultado. A não ser se faltar um pouco aí de conhecimento para você, você continua gastando e tentando acertar e vai estar sempre errando. Então começou a melhorar. Então passei a ser balconista. Depois de ser balconista, meu tio abriu uma segunda farmácia, aliás, uma terceira farmácia. E ele perguntou para o gerente da época, esse gerente ia para essa farmácia, quem que você quer levar com você para ser o seu subgerente? Aí o meu tio, quem você quer levar? Ele falou, quero levar o Manuel. O Manuel era um senhorzinho que me ensinou muito, que hoje não está mais aqui, mas eu devo muito àquele senhor também, que ele me apoiou bastante, além do meu tio. Ele era funcionário. O Manuel não deixo porque ele me faz falta aqui, porque ele é o meu coringa aqui, né? Meu tio falou. Então leva o Zezinho. Então eu fui para Perus, né? Eu tô na zona zona sul de São Paulo, e eu fui pro extremo da cidade de São Paulo, que é Perus, que é próximo já ali de Caeias, interior e tudo mais. E fiquei lá um bom tempo, né, trabalhando. Eu pegava ônibus, na época, não tinha carro, não tinha nada, situação bem complicada. Pegava metrô e trem. Jane, hoje eu vejo muitos coaching, né, falando aí de teorias e teorias e teorias. A teoria é importante? É muito importante. Mas a vida, a vivência, não adianta você falar assim, olha, é isso, isso, isso. Mas você já viveu isso? Qual que é a sua história? O que você sabe disso? Como foi a sua estratégia para sair de certas situações? Entendeu? É legal você ouvir esses caras, é legal, faz sentido, né? Mas existe uma coisa que chama-se visão. E visão não é para todo mundo, né? Eu, por exemplo, consigo enxergar um elefante além de você. Mas eu tenho certeza que só eu estou enxergando esse elefante, a não ser se for uma pessoa que pega a minha visão. Então, você não está vendo, você não está pegando, mas você sabe que se você for fazer, vai acontecer. Então, os grandes homens do mundo, ele tem isso, entendeu? Ele vai lá, acredita num projeto, acredita numa coisa, ele está enxergando, ninguém mais está enxergando, só ele bate em cima até ele conseguir. Então, eu fui lá para essa farmácia, né, convite desse gerente do meu tio, ser subgerente dele, fiquei lá um bom tempo. Então, ali eu já ganhava em dólares, né? Então, o meu tio já fixou meu salário em dólar naquela época. E, depois de algum tempo, ele abriu uma outra quarta loja dele em Itapevi, que também é um outro extremo de São Paulo. E eu continuava morando no mesmo lugar, ou seja, continuava pegando ônibus, metrô, né, e trem, que eu ia até a Estação da Luz, e da Estação da Luz eu ia até essas cidades. E lá eu inaugurei uma outra loja, e fiquei lá uns 6 meses, e depois de 6 meses voltei para Perus, foi quando o meu primo, ele assumiu, né, o meu primo ele fez uma grande faculdade em São Paulo de administração, ele assumiu, e na época ele quis assim me mudar de horário, onde eu teria que sair umas 11 horas da noite de Perus. Perus é um bairro bem extremo e na época era muito perigoso. Só que nessa época eu já tinha meu carro, porque meu carro, eu não contei antes, mas na época eu já era casado, né? Eu casei assim numa situação bem complicada também, porque eu não tinha onde morar. Eu fui morar no quarto da minha esposa, na casa dela, no qual também a minha sogra me ajudou muito, muito, muito. Eu devo muito àquela senhora. Se existe céu, essa senhora está lá. Então eu devo muito àquela senhora. Fiquei 11 anos na casa dela. Obviamente que depois que as minhas coisas começaram a melhorar, eu assumi a casa e essa senhora, mãe da minha esposa, não fazia mais nada com relação a dinheiro. Então, tudo eu cuidava, tudo da casa. Então eu fiquei ali, né? Esse casamento também foi tudo bem certinho, graças a Deus, né? Casei novo, casei com 21 anos, estou voltando um pouquinho a história. Casei novo, casei com 21 anos. E paralelamente já estava acontecendo tudo isso de Perus e tal, então já tinha essa história. Então eu já tive meu primeiro carro com 23 anos, depois de 6 meses roubaram meu carro. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou comprar um outro carro, vivendo de salário? Mas sempre acreditando em Deus, sabe? Sempre acreditando em mim, na minha capacidade de conseguir, de insistir, não desistir, ir mudando. Nunca acreditar que, acabou, não tem mais jeito. Tudo tem jeito. Para tudo você tem uma saída. Para
Tudo nessa vida você tem uma saída. Você só não vai ter uma saída se você não quiser. Tudo. Talvez não seja a melhor saída, mas você tem uma saída. Você vai ter uma saída. Então, já tô meio que paralelo aí, meu casamento e tal. Então, casei ali com 21 anos, 20 para 21 anos. E fui morar com a minha sogra. Minha sogra me ajudou bastante, muito, 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 muito. Inclusive, meu primeiro DVD, eu lembro que foi ela que me ajudou a comprar, né? Meu primeiro DVD. E ali eu comecei a construir uma vida com a minha esposa, né? Depois de 3 anos veio minha filha mais velha, a Larissa. E, paralelamente a isso, continuava trabalhando lá em Itapevi, Perus, tal, até chegar nesse momento do meu primo assumir e eu sair por conta do bairro que eu morava, que é um bairro muito perigoso, que já havia me roubado essa Brasília, a primeira Brasília, eu lembro, nossa, minha Brasília. Ela não era Brasília amarela, mas era uma Brasília dourada, no qual eu cuidava muito bem. Então ela era bem lavada toda semana, enfim. Então ali eu fui evoluindo na minha vida e acreditando sempre que eu queria mudar a minha história. Sempre, sempre, sempre. Quero mudar a minha história. Então voltando ali para casa, né, quando eu saí lá do meu primo, que ele mudou de horário, no qual eu teria que chegar muito tarde em casa, perigoso, eu acabei falando, pra gente continuar amigo, primo, como a gente sempre foi, eu estou fora. Mas eu saí num momento muito crítico da minha vida. Já tinha minha filha doente, com uma dívida, né? Sem dinheiro, sem nada. Eu falei, meu Deus, eu nunca havia trabalhado em outro lugar a não ser nesse. Foram 10 anos. Então eu nunca tinha trabalhado. Eu fiquei desesperado. Falei, agora, como é que eu faço para arrumar outro emprego? Foi quando eu liguei pro Manuel, que é aquele senhor que me ajudou lá atrás no começo. Ele falou, olha, Zezinho, lá em Moema, aqui em São Paulo também, tem uma farmácia que o dono de lá está precisando. Por que você não vai lá? Está precisando de balconista. Olha, veja bem, eu era gerente, porque nessa época já não era mais subgerente. Eu já tinha evoluído para gerente. Por quê? Porque meu tio já havia comprado uma outra farmácia, né? E levado esse gerente que era comigo para essa outra farmácia. E lá, então, ele tá precisando. Eu falei, puta, que legal. Aí liguei. Olá, tudo bem? Olha, meu nome é Donizete, né? Eu sou sobrinho do meu tio, esse dono dessa farmácia, conhecia meu tio. Sou sobrinho do meu tio, do Delcídio, tal, meu tio. E eu fiquei sabendo que eles estão precisando de balconista. Ele falou, tá sim, estou sim, vem aqui, né? Vem aqui. Falei com o gerente da época. Ele falou, vem aqui que eu estou precisando. Eu falei, putz, nunca foi tão fácil arrumar emprego. E a minha mulher tinha uma prima que morava na praia, aqui na Praia Grande. Eu falei, vou passar lá uns dias, né? Tantos anos sem pegar férias, né? Aliás, férias é uma coisa que te ajuda muito, mas também te detona, né? Financeiramente falando, te detona. E aí eu fui pra praia, fiquei uma semana. Quando eu voltei, liguei novamente para essa pessoa. Falei, não, continua precisando, vem aqui. E nisso a minha filha lá crescendo, né? A minha filha mais velha crescendo, minha esposa lá em casa cuidando. Graças a Deus tive esse privilégio, né? Pelo menos depois dos 6 meses de casado, porque até aí ela trabalhava no banco, mas depois de 6 meses ela acabou ficando em casa e tudo mais. E quando veio minha filha, então minha filha teve a oportunidade de crescer ali com a mãe dela, né? Eu acho que isso aí é fundamental. E eu aqui por trás dando condições a isso, né? E aí ele pegou, eu vim, comecei a trabalhar. 15 dias no balcão, ou seja, eu era gerente, regredi para ser balconista. Aquela minha vida lá em Santana. E aí comecei a trabalhar no balcão, tal. 15 dias depois, o dono me chama. Olha, o senhor Misael quer falar com você. Eu falei, você vai me dispensar, né? Tô lascado agora. O cara vai me dispensar. Porque assim, o empregado, ele sempre fica com o pé atrás, preocupado em ser dispensado a qualquer momento. Por isso que você tem que dar o máximo de você. Por isso que eu defendo aquela máxima. Você não trabalha para uma empresa, você trabalha para você. Você trabalha para você. Então, ele me chamou e falou, olha, é o seguinte, eu estou precisando de um subgerente e eu gostaria que você assumisse. Eu falei, olha, Misael, agradeço muito, né, essa proposta, mas eu não vou aceitar. Como assim você não vai aceitar? Vai ser melhor para você, você vai ganhar mais. Falei, não vou aceitar. Eu acabei de sair do meu tio, que eu era gerente. É uma responsabilidade muito grande. E eu, quando eu pego um trabalho no qual eu sou responsável, eu faço de tudo para não decepcionar. Eu tenho esse problema. Problema não, na verdade, é uma qualidade, né? Hoje eu vejo como uma qualidade. Então, eu mergulho mesmo de cabeça. Ele falou, mas por quê? Você vai ganhar mais, vai ser melhor para você, né?
Eu falei, outra coisa, você tem funcionário aqui de 15, 20 anos, as pessoas não vão me respeitar. E eu sei o que é ser gerente. Ser gerente é arrumar inimizade com todo mundo, porque a galera ela não entende que é o seu trabalho, que você precisa entregar o seu trabalho. O que você está definindo é o seu profissional e não você enquanto pessoa, né? Então, eu não quero, Misael, me desculpe, mas não quero, agradeço muito. Se você me manter aqui no balcão, está ótimo para mim, já está ótimo. Mas até então eu não estava pensando direito. Então, até aí eu não tinha nenhuma instrução, não tinha, por exemplo, não tinha uma faculdade. Então, eu acho que quando você vai fazer uma faculdade, você abre sua cabeça. Você começa a ver o porquê e para quem você está fazendo. Você começa a ver outras coisas, se colocar no lugar do dono e por aí vai. Entender outras coisas, né? Ele falou, não, mas eu gostaria. Eu falei, putz, mas você tem funcionário antigo, então ele não vai aceitar uma pessoa que está chegando que faz 15 dias já ser comandado por ele. Ele falou, olha, a empresa é minha, eu conheço você, eu conheço o seu tio, então se você puder aceitar, eu agradeço. Eu falei, bom, já que é assim, então eu aceito. Reuni todos, né? Aceito. Reuni todos. Falei, olha, é o seguinte. Misael, ele me deu a oportunidade de ser subgerente. Eu estou aqui para somar, não estou aqui para dividir com ninguém, mas as coisas comigo acontecem assim, assim, assado. Eu preciso entregar o trabalho para ele, eu preciso dar resultado, porque eu vou ser definido pelo meu resultado. Então eu gostaria da cooperação dos senhores. Eu gostaria da cooperação dos senhores. Até então eu não entendia nada de magistral. Magistral, só para você entender, é a farmácia de manipulação, né? Que muitas pessoas não sabem associar magistral com manipulação. E eu não sabia nada. E era um grande negócio que já existia, na verdade, desde uma farmácia antiga chamada Viado de Ouro, na rua São Bento 220, onde que eu era criança, eu ia lá e pegava uma senha, ficava lá aguardando a ser atendido, né? Aliás, eu vivo o magistral porque para mim é uma coisa fantástica, onde você consegue personalizar tudo. Então, voltando na história, ele pegou e falou, olha, se você... então eu aceito, eu reuni todo mundo, né? Falei, estou aqui para somar com todo mundo e assumi. E ali meu salário fez isso. Subiu. Aí eu fiquei feliz da vida. Aí cheguei em casa à noite, falei, Ana, minha mulher chama Ana Cláudia, né? Falei, Ana, fui dispensado, tô lascado. Fui dispensado. Falei bem sério. Pô, tá brincando. A gente devendo o que a gente tá devendo. Né? Criança doente. As coisas, tudo muito complicado. Falei, o que eu posso fazer? Eu dei meu máximo. Aí dei um sorrisinho ali pra ela, falei, mentira, fui promovido. Cara, olha, eu não posso nem lembrar que eu fico... Quando eu recebi essa promoção, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu falei, eu tenho que dar tudo de mim aqui. Tudo. Eu tenho que encarar isso como se fosse meu. Fazer questão de cada desperdício. Quando eu falo cada desperdício, é um clips, um elástico, que teoricamente teria que voltar. E nunca volta, né? Um clips, um elástico, não volta. Sempre você tem que comprar. Luz acesa de uma forma desnecessária, né? Água, torneira aberta de uma forma desnecessária. Então eu comecei a montar ali a minha estratégia financeira, que eu uso até hoje e recomendo para as pessoas que querem ter alguma coisa na vida, que querem ser alguma coisa na vida. Precisa querer também, né? Se não querer, tem muita gente que não quer. Quer viver uma vida bacana, mas não quer passar por certos perrengues. Então ali eu comecei a montar minha estratégia financeira. Qual que era? Bom, na época eu ganhava ali um salário substancial e 20% desse meu salário ele ia para minha poupança. Se você olha assim, é pouco. Pouco se você guardar um mês. Mas esses 20% ele não deve ser mexido em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Ele tem que ficar lá e pronto. Né? No caso, antes de eu casar, né? Depois melhorou bastante. Mas, pô, eu levava uma marmita com arroz e feijão. Arroz e feijão. Eu tinha que comprar lá na padaria um pedaço de mortadela e colocar para comer com. Mas só que eu sempre montei minha estratégia também. Olha, o que eu consigo levar durante o mês na marmita ou durante a semana? Salsicha eu posso guardar, não vai estragar. Ovo, linguiça, que são misturas baratas, né? E abobrinha, essas coisas todas que a minha mãe fazia. Então ali também comecei a mesma estratégia. Final de semana, domingão, não tem dinheiro para comprar o frango? Não tem problema. Vamos comer só arroz e feijão. Outra coisa, família pobre tem que ajudar todo mundo? Não. Por quê?
Porque se eu for ajudar todo mundo, vai chegar no momento que eu não vou ter nada e muito menos eles. E na época tinha um irmão que passava por uma situação, não tenho ainda esse irmão, hoje graças a Deus ele está melhor, uma situação financeira muito complicada em Minas. Então vinha aquela sensibilidade de querer ajudar meu irmão, querer ajudar minha mãe. Minha mãe nunca deixei na mão, tá? Independentemente da minha situação, nunca deixei ela na mão, sempre ajudei ela. Então, eu falei, não, peraí, se eu começar a ajudar ele agora, numa fase de estruturação financeira, vai chegar uma época que eu não vou ter nada e nem ele, então ninguém vai ter nada. Então deixa eu me estruturar primeiro. Então eu comecei a me estruturar e guardando. Então eu separava 20% para guardar. Pegava 10% para poder investir em mim e na minha esposa, depois veio minha filha e na minha filha. E o restante era para pagar as despesas que a gente tinha de casa. Então sempre fiz isso e isso eu passo para todos. E deu muito certo. Quando você pensa em um salário de 20% guardado, realmente parece não ser nada. Mas se você resistir, tá? Se você tiver ali força para passar pelos perrengues, para passar pelas necessidades, deixar teu dinheiro lá, vai chegar um momento que ele vai ser substancial. O que acontecia muito na época? Hoje se vê muito pouco, tá? São os acordos, né? São os acordos. Quando você trabalha muito tempo numa empresa, você pode parar em algum momento e falar assim, olha, vamos fazer um acordo? Isso é bom para quem? Para o funcionário, aquele que tem estratégia, como eu tinha, e também para o patrão, né? Que isso ia mudar um pouco ali a despesa dele, né? Os encargos e tudo mais dele. Só que eu sempre pensei, já que eu vou comprar alguma coisa, tem que ser algo substancial. O que é substancial na vida de uma pessoa? No meu caso, na época. Para mim, no meu pensamento, era um carro, mas só que carro depois eu descobri que não é. É uma necessidade. Telefone, lembra? Então, quem tinha um telefone era rico, né? Então, eu consegui comprar meu primeiro telefone. Quando ninguém tinha celular, eu tinha um celular que eu consegui comprar, que era um PT 950, desse tamanho que eu colocava na cinta e saía mostrando para todo mundo, ostentava. Então, eu ia comprando coisas substanciais. Terrenos, né? Apartamentinhos pequenos que tinha nas periferias. Então eu comecei, falei, bom, já que eu vou guardar, vou fazer um acordo e com aquele acordo, por exemplo, guardei 3 anos, sei lá, 3 anos, R$200 por mês, vai dar o quê? 12, 10, 2.400 vezes 3 anos, 7.200. Aí eu fazia um acordo, tinha mais uns R$20.000, eu já conseguia dar entrada num terreno. Então você já ia lá e comprava um terreno. Ah, vou dar um presente. Qualquer presente? Não, vou dar algum presente, obviamente, quando começou a melhorar a minha vida. Um presente substancial. Vou dar um presente para minha mulher? Vou dar uma joia. Por quê? Porque amanhã ou depois eu não estou aqui mais e ela passa por algum problema financeiro, ela tem uma joia para penhorar, para vender, para resolver alguma situação, por exemplo, de saúde. Né? E assim, Jane, Deus foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que desde que eu casei, minha mulher, minhas filhas nunca passaram qualquer problema, qualquer situação. Bom, então voltando ali um pouco do meu casamento, depois com o tempo a minha mulher acabou ficando doente, teve uma depressão, onde a médica dela na época falou, olha Ana, você precisa fazer alguma coisa. E ela ainda não tinha um curso superior, assim como eu também não tinha, porque o curso superior veio depois. E para mim na época quem fazia faculdade era coisa de quem tinha dinheiro, rico. Pobre não podia fazer faculdade, é só quem tinha condições realmente. Então quando a médica falou isso, e eu falei para ela, então você precisa fazer alguma coisa, vai estudar, vamos estudar. E aí ela começou a fazer cursinho, depois eu também fui fazer cursinho, né? Eu não consegui na época fazer faculdade, porque tinha que trabalhar, já tinha filho e tudo mais. Então, ela conseguiu entrar numa faculdade e foi fazer uma faculdade. E para mim aquilo era um maior orgulho. Por quê? Porque eu trabalhava de empregado, vivia de salário, e ela fazia faculdade de manhã. Então eu tinha que segurar a onda dela ali. Né? E depois, graças a Deus, que tinha lá minha sogra que ajudava com a minha filha menor, que ela ficava lá, né? Então, a minha esposa estudava de manhã e tal, então ela conseguiu ali se formar, fez a faculdade dela. E aquilo para mim, olha, isso aqui acho que foi meu primeiro trunfo, foi a faculdade dela, quando eu consegui que ela se formasse. E aí continuou, tal, fiquei ali como gerente por um bom tempo, 6 anos, e meu tio, meu primo, na verdade, começou a me sondar, né? Porque na época eles não tinham essa habilidade com o magistral, que é a farmácia de manipulação, e eu comecei a aprender ali com o Jorge, que era um gerente que tinha, ele começou a me ensinar. Eu não tinha, por isso que eu falo que não existe esse negócio de perfil, eu não tinha habilidade e nem perfil, mas eu tinha vontade. O que eu fiz? Comecei a copiar o Jorge. Comecei a observar como que o Jorge fazia, como ele lidava com os profissionais de saúde, como ele lidava com os clientes, como que ele fazia para fazer cálculo de fórmulas, que na época não tinha computador, não tinha nada, tudo era na calculadora,
Quando você ia fazer a pesagem de uma fórmula, era na calculadora, não tinha computador, não tinha nada. Era tudo ali manualzão mesmo. Então eu comecei a observar o Jorge, como que ele fazia. Foi até por isso, então, que o Misael me deu essa... depois, né? Na verdade, depois de subgerente, não contei essa história. Mas antes de tudo isso, eu fiquei como subgerente um bom tempo, meu primo ali conversando comigo e tudo mais, tal, né? E eu, a primeira farmacêutica dele, comecei também a dar-lhe um suporte para ela poder aprender a parte do magistral, porque lá na farmácia dele não tinha magistral, era só drogaria. E depois o Jorge, que era o meu gerente, que eu era subgerente dele, ele saiu e foi para uma farmácia dele. E aí ele pegou e me indicou para ficar no lugar dele, como gerente. Eu falei, meu Deus, olha como Deus é bom, meu salário vai melhorar mais ainda, vai melhorar a minha vida, vai ficar tudo legal. Vai ficar tudo legal, eu vou ter uma vida muito melhor, vou ter uma condições muito melhor, vou dar algo muito melhor para minha família. O Jorge me colocou como gerente e eu fiquei um bom tempo como gerente. Enquanto isso, meu primo foi me sondando, tal, foi aprendendo, eu fui aprendendo mais sobre magistral, sobre esse negócio, e ele me convidou para ser sócio dele. Em uma farmácia aqui mesmo, em Moema, né? E eu pensei, e ele já estava muito assim, com muitas lojas no mercado. E aí eu falei, não, tá bom, eu aceito. Só que eu só aceito se eu for entrar com 50%. Porque senão eu vou continuar onde que eu estou, continuar sendo empregado do mesmo jeito. Pronto, tá bom. Então você entra com 50%, eu entro com 25%, meu pai com 25%. Porque a empresa é familiar, né? E foi quando eu entrei com ele. Aliás, o meu primo é um cara também que eu tiro o chapéu para ele. É um cara que, quando a gente abriu a farmácia, nem precisava estar no meio. Era de madrugada, ele estava lá com a gente, trabalhando, tirando os móveis velhos, colocando móveis novos. Então, é por isso que não tem aquele negócio, né? Você quer, você tem que fazer. Você quer crescer, você tem que acreditar e tem que fazer. E aí, eu passei a ser sócio dele com 50%. Então, era uma drogaria, mas paralelamente a isso eu comecei a abrir no fundo, que era bem grande, né, a loja, construir uma farmácia magistral de uma forma da minha cabeça. Não tinha projeto, não tinha nada. Então eu idealizei a farmácia e vou fazer. Contratei lá uma empresa e comecei a fazer essa farmácia de manipulação. Só que para conseguir licença nessa época era muito difícil, né? Tinha um negócio chamado DIMED, que demorava em média 10 anos para sair essa licença. E na época não era unificado a Anvisa, então era por núcleos. Então tinha vários núcleos. Eu lembro até hoje que o nosso núcleo aqui era o núcleo 5. Então era muito difícil você conseguir. E a gente ficou ali anos e anos e anos e anos tentando conseguir. Anos e anos que eu digo dentro de 3, 4 anos. E chegou no momento que não ia mais à farmácia. Por quê? Porque a gente precisava da licença para começar a fazer manipulação, porque é a manipulação que sustentava a drogaria. Então, se você não tinha manipulação, não tinha como você continuar com uma loja de 400 metros, né, só de drogaria. E aí, a gente, depois de um tempo, eu cheguei para ele e falei, olha, Marcos, como eu já tinha todos os conhecimentos, tudo de magistral, falei, poxa vida, não tem sentido, não faz sentido eu estar aqui numa sociedade onde o meu business principal hoje é o magistral. E eu cheguei para ele e falei, olha, não dá, a farmácia não está indo, a gente está com problema, está com dívidas, os fornecedores nos bloqueando, né? E está bem complicado. E sem a licença ainda para poder manipular, principalmente medicamento controlado. Na época era uma época de anfetaminas, né? Que era anfepramona, fenfloporex, enfim. Eram ambanzidol, eram anfetaminas que emagreciam as pessoas e as pessoas ficavam malucas para poder comprar essas substâncias, né? Essas fórmulas. E aí ele falou, dona, eu também não tenho muito interesse, porque as minhas farmácias, as grandes, na grande maioria, fica na periferia. O meu público é um outro, né? Um público mais centralizado, mais elitizado. E se você puder comprar a minha parte, daí eu falei, nossa, mas como assim comprar a parte dele, né? O que eu vou fazer, de onde eu vou tirar e como eu vou cuidar disso sozinho, né? E até uma época que a gente estava conversando, eu falei, Marcos, o dia que a gente chegar num patamar de crescimento, aliás, isso eu falo para todo mundo, como que a gente vai fazer para continuar? Como que a gente vai fazer para manter? Porque às vezes se chegar não é tão complicado assim, é difícil, mas não é tão complicado, mas manter é complicado. Como que a gente vai fazer? Ele falou, olha, não para de fazer. Então isso eu coloquei na minha vida, eu não paro de fazer. Todos os dias eu faço. Todos os dias eu me alimento, não só a minha alma, eu alimento a minha alma, mas também profissionalmente. Então todos os dias eu estou fazendo, eu não paro. Então para mim não existe problema, entendeu? Porque o problema são coisas criadas por nós mesmos. Então os problemas são criados por nós. Então se você cria, você tem capacidade de resolver. Então foi ali, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Cheguei para Ana, falei, Ana, e aí?
que a gente faz? Né? Eu nunca fui dono de nada. Nunca fui dono de nada. Né? Uma situação que a gente pode se lascar aqui. Enfim, nunca perder tudo que tem. Ela falou, vamos embora. Eu falei, então vamos. Você tá comigo? Tô, vamos embora. Falei, Marcos, eu vou ficar com a tua parte. 50%. Tá, o que você tem para me dar? Falei, eu tenho um carro. Aliás, tem 2 carros. Eu tinha 2 carros. Tinha um Vectra, 8 válvulas, não esqueço. Tinha um Tempra. Aliás, que era, né, quem tinha Tempra naquela época e tal. Eu falei, olha, eu te dou o Tempra e o Vectra e tenho mais 60 mil reais. E aí? Como é que você faz para pagar o restante? Eu falei, o restante você vai ter que me dividir. Como você pode parcelar para mim? Ele falou, eu te parcelo em 26 vezes e a gente vai colocar uma correção pelo IGPM. Aí meu tio virou para mim e falou, é para pagar, hein, negão? Falei, eu nunca entrei em nenhuma briga que eu não pudesse ganhar. Eu saí de situações bem extremas, que só eu sei. Só eu sei. Aliás, seu sonho é só você sabe. Não adianta você contar pra ninguém, nem pra tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão, pro teu filho. Não adianta. É seu. Porque eles não estão em você, ele não tá vendo da forma que você tá vendo. Então o sonho é seu. Você só não vai conseguir se você não quer. O sonho é seu. Então você pode ser que você quiser ser. Basta você acreditar, batalhar e correr atrás. E aí, comprei a parte do meu primo. E, paralelamente a isso, já tinha um amigo que já havia trabalhado comigo. Aliás, Deus o tenha, porque ele morreu agora, teve um infarto fulminante, morreu, era farmacêutico, um grande amigo. Que ele me apresentou uma senhora, aqui em São Paulo, que era uma ex-Anvisa, que havia saído e montado uma consultoria. Ele falou, olha, eu conheço uma senhora, que ela é assim assada, ela tem uma consultoria, ela pode te ajudar a conseguir a licença. Né? Ela conhece como faz, quais são os documentos, tal, quais são os caminhos para você conseguir. Só que, nesse momento, a documentação estava em outra consultoria, que já estava 2 anos com a pessoa e ela não tinha conseguido. Eu falei, puta, me apresenta, me dá o contato dela. Aí entrei em contato com ela, falei, olha, tudo bem e tal, olha, o fulano de tal, chamava Acari, né? Ele me passou o seu contato, falou que você tem uma empresa que você presta consultoria e eu estou precisando aqui de uma Admed e tal, como é que eu faço? Ela falou, vamos sentar, vamos conversar. Aí ela montou toda uma estratégia, né? Aí, paralelamente a isso, eu consegui tirar a documentação da outra empresa e a outra empresa me devolveu parte do dinheiro que havia pago e eu comecei a trabalhar com essa senhora. E ela, 6 meses depois, ela me conseguiu essa licença. Então, aí começou tudo a mudar na minha vida. Tudo. Porque a gente dependia muito de medicação controlada, muito de anfetamina. Então, a gente tinha que ter esses produtos. Porque os médicos prescreviam, os endócrinos e tal, prescreviam essa substância. E se chegava, é tudo legal. Então, a gente não estava fazendo nada de errado. A gente era obrigado a reportar a Anvisa, tudo de uma forma legal. Se a gente não tivesse isso, aí a gente conseguiu e as coisas começaram a fluir. E, paralelamente a isso, a minha mulher se formou em administração. E quando ela se formou, ela falou assim, enquanto isso minha irmã estava comigo. Aliás, eu não posso esquecer de jeito nenhum, não posso esquecer de falar da minha irmã, porque ela me ajudou demais, a minha irmã. Me ajudou muito, 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 muito. Desde o começo ela estava comigo. Então a minha mulher se formou, eu falei, e agora? O que eu faço? Ela me pediu opinião. Eu falei, olha, você tem 2 opções aí. Se você ir comigo, a gente pode quebrar amanhã e você se lascar. Se você for para o mercado, na época até que a administração você tinha até acesso a mais às empresas. Hoje é bem complicado a administração, viu? Eu vejo hoje a galera que faz administração fala, meu Deus, como assim? Né? É bem complicado hoje. Mas, eu falei, você pode ir para o mercado, você pode conseguir uma grande empresa e se dar bem. Mas, vai ficar no mas. Talvez não. Se acontecer. E aí ela falou assim, olha, eu vou com você. Eu vou com você, nós vamos lutar junto, tal, tal. Aí ela abraçou toda a parte administrativa. Toda a parte de organização, ela conseguiu organizar toda a documentação de funcionário, organizou todas as dívidas que a gente tinha com fornecedores bloqueados, negociou com fornecedores, ali através também a gente estuda junto, né? A gente começou a trabalhar demais, trabalhava de madrugada e tudo mais, a loja na época era 24 horas, então a gente era 24 horas, então você não estava livre de problema nunca. Estava dormindo, o gerente ligava e falava, olha, aconteceu isso, ponto. Ou você ia dormir, o gerente ligava, fulano de tal não vem trabalhar hoje. Eu falei, meu Deus, quem que vai ficar? Porque a gente trabalhava com um gerente, um operador de caixa e um balconista, só na 24 horas. Então se falta uma pessoa, lascou. Você vai ter que dar um jeito de ir lá. E quantas vezes a gente fez isso? E aí as coisas começaram a fluir, aí saiu essa licença, começamos a manipular controlado,
Até que Deus colocou na minha vida alguns médicos que eu conhecia, que acreditavam no meu trabalho, sempre acreditou no meu trabalho, começou a direcionar os pacientes para mim, né? Porque os pacientes tinham resultado. E quando tem resultado, se forma um ciclo. Porque forma um ciclo porque o paciente se dá bem, o médico se dá bem, porque o paciente vai voltar na consulta, ou seja, vai gerar um residual financeiro para ele novamente, e a farmácia também vai porque ela vai estar fazendo o produto. Então todo mundo é o tal do ganha-ganha, né? Do win-win, né? A galera fala ganha, perde, não. Eu sou a favor do win-win. Ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Então, aí as coisas começaram a melhorar. Aí nesse meio tempo, um belo dia, né? Isso um pouquinho antes, até perdi um pouquinho esse pedaço. Um belo dia, quando eu comprei a farmácia, comprei a parte do meu primo, a gente entrou numa situação financeira muito difícil. A gente estava bem, de repente, como a gente teve que descapitalizar, tirar o dinheiro para poder dar de entrada nessa farmácia, pagar a parte do meu primo, então a gente entrou numa situação complicada. Complicada mesmo, porque eu fiquei sem carro, eu precisava fazer representação, precisava ir no médico, eu ia de ônibus, né? Fiquei sem carro, fiquei sem dinheiro, só com talão de cheque, mas graças a Deus nunca tive problema com cheque, só com talão de cheque, e eu tinha que alimentar minha família. E eu ainda morava com a minha sogra. Então eu começava a fazer o quê? Falei, bom, aí com muito custo eu consegui comprar um golzinho, a gente chamava de golzinho bolinha na época. Consegui comprar esse gol, mas só que eu precisava colocar gasolina no gol. E para colocar gasolina você precisa ter dinheiro. Aí eu falei, bom, montei uma estratégia na minha cabeça. Falei, bom, eu vou começar a colocar com cheque predatado, porque na época aceitava cheque predatado nos postos de gasolina, né? Aí comecei a colocar com cheque predatado. Só que o que começou a acontecer? Chegou uma hora, caiu um cheque atrás do outro e dinheiro para cobrir o cheque. Aí não tinha. Falei, puta, montei uma estratégia errada. Falei, quer saber? Carro na garagem, vou fazer visita a pé. A pé ou de ônibus. Ponto. Se eu tenho, eu gasto. Se eu não tenho, eu não gasto. Se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. E enquanto isso, eu vou ajustando aqui a farmácia. Tá? Então vamos lá. Aí, muito bem. Aí, mercado também. E eu sempre fui acostumado, né, a comer carne, né, que é a comida do brasileiro. Arroz, feijão e carne. Que eles se completam, né? E começou aquela voltou naquela questão de não ter mistura, né? Que a gente chama de mistura. Então, começou meio que gerar um clima meio confuso em casa, né? Chegar a comer arroz e feijão, chegar cansado, estressado, arroz e feijão. Cansado, estressado, arroz e feijão. Falei, quer saber? Não vou passar por esse perrengue, não. Passei a mão no talão de cheque, fui no mercado que tinha próximo de casa, que aceitava o cheque predatado, fiz uma puta compra, eu lembro até hoje, R$600 de compra. R$600. Mas aí as coisas começaram a melhorar. Começou a entrar chequinhos, eu comecei a negociar cheques, fazer factory. Então eu pegava dinheiro e dava cheque. O cara descontava um percentual. E as coisas eu fui ajustando. E na época tinha muito cheque, mas muito cheque. Todo mundo trabalhava com cheque. As coisas foram melhorando. Até que um belo dia, eu fui pro mercado, a outra minha filha já havia nascido, a minha segunda filha, a Mirella. Fui pro mercado, eu já tinha minha segunda Brasília. Na época tinha a Brasília, minha segunda, porque fiquei 6 meses sem a primeira que roubaram. Depois eu comprei outra. Aí já tinha minha segunda Brasília, fomos pro mercado e sempre quando eu estava chegando em casa eu ligava pra Dona Maria, que é a minha sogra, pra ela abrir o portão. Por quê? Abrir o portão você já entrava, tinha aquele problema de ter problema com assalto e tudo mais, porque eu morava num lugar bem complicado. E aí a Dona Maria, liguei pra ela veio abrir o portão, só que quando ela veio abrir o portão, o cara armado pega a minha sogra do portão e entra pra garagem, tinha uma garagem aberta, né? Só aberta, que eu digo, aberta à frente, só coberta. E dava bem na porta da cozinha. A Dona Maria, o cara entra com ela, e eu tava com uma pastinha, cheio de cheque, eu tinha um óculos de marca, um óculos de grau de marca, eu tinha maior orgulho de ter comprado aquele óculos, dentro da pasta. O cara viu minha pasta, tal, pedindo dinheiro, com a arma assim pra minha mulher, apontando a arma pra ela, minha mulher com a minha filha pequena no colo, com a Mirella, a outra já havia entrado, e tinha que descarregar a compra, né? Tinha que tirar a compra do carro, porque esse negócio de tirar a compra, guardar e tudo mais, a gente tem que fazer, que é normal isso. E aí eu falei, quer saber? Chega, não moro mais aqui. Porque eu havia ameaçado, Jane, várias vezes de não estar mais lá e ter meu lugar para morar, meu, né? Falei, chega, isso aqui eu acho que é um mal que veio pro bem. Então eu vou sair daqui. Aí eu comecei a procurar um lugar para morar, para comprar. Falei, vou comprar um lugar. Aí comecei a procurar, até que eu vi um apartamento na Vila Mascote, só para você entender, não sei se você conhece a Zona Sul, Vila Mascote hoje é considerado um bairro bom. Vila Mascote, Marcos Rogério, eu lembro do cara, o nome do cara, eu não posso nem lembrar que eu fico arrepiado, Marcos Rogério.
Apareceu esse apartamento de 100 metros. Olha o tamanho do apartamento. 100 metros. Eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Liguei pro Marcos. Ele tinha acabado de pegar esse apartamento num leilão. Ele tem uma loja aqui próximo, nem sei se ele tem ainda, uma loja de camisas, camisaria. E ele pegava parte da grana dele e investia em leilão. Então ele havia comprado esse, então ele conseguiu me vender um pouco mais acessível. Só que eu não tinha grana para comprar. Aí ele me facilitou. Bom, muito bem. Então consegui comprar esse apartamento. Diga-se de passagem que foi o momento mais feliz da minha vida foi nesse apartamento. Consegui comprar esse apartamento. Falei, bom, e agora? Como que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer com os móveis? Não tem móvel de apartamento. Eu sempre morei em casa, né? Com cachorro, tinha cachorro em casa. E a gente tinha aquele paradigma que cachorro não podia ficar em apartamento. A gente tinha esse pensamento, né? Hoje não, pelo amor de Deus. Hoje tem 2 cão que ele pode dormir até na minha cama, enfim. Hoje eu penso totalmente diferente. E aí, então, o Marcos Rogério conseguiu comprar esse apartamento. Depois de 8 meses, consegui pagar esse apartamento para ele. Eu falei, mas imóveis, como que eu vou fazer? Chamei uma dessas empresas que faz esses móveis planejados, não tão superior, um pouco mais inferior, mas ficou muito bem montado o apartamento. O meu quarto ficou bem montado, o apartamento tinha 3 quartos, um quarto pequeno, um quarto para minha filha e um quartinho pequenininho para minha outra filha, embora ela dormia no meu quarto. Montei meu banheiro bem montado, minha sala bem montada. E por aí foi. Aí começou a melhorar minha vida, Jane. Começou a melhorar, Deus foi tão bom, consegui pagar meu apartamento. Aí depois desse tempo, a minha mãe ainda morava naquela casinha lá que eu te falei. Só que nesse período eu perdi um sobrinho. Aquele sobrinho que veio comigo no Paraná, ele foi assaltado e ele acabou sendo assassinado. Então, assassinaram meu sobrinho. Assassinaram ele numa noite bem ruim, que era uma noite que a gente estava comemorando o Natal. Ele saiu para curtir, né? E acabaram assassinando ele. E aí eu falei, meu Deus, minha mãe começou a ficar no desespero, porque ela era considerada mãe, porque desde pequena porque minha irmã teve meu sobrinho solteira, né? Então desde pequena meu sobrinho morou com a minha mãe. E ele era meu irmão, como se fosse meu irmão. Aliás, eu me sentia ele como pai dele, né? Porque eu cuidava dele. Então a gente cuidava dele realmente como se fosse nosso filho, mesmo depois de casado. E aí meu sobrinho faleceu, eu falei, meu, e agora? E a minha mãe, né? Como é que eu vou fazer? Minha mãe naquela casa lá, cara. Por isso que eu falo, Deus é muito bom. Consegui, na mesma rua do meu apartamento, que eu tô hoje, comprar um apartamento para minha mãe. Comprar um apartamento para minha mãe. Tirei a minha mãe e a minha irmã mais velha e a filha dela, uma outra irmã que morava com a minha mãe, para ir para esse apartamento. Então, ali eu comecei a dar uma vida melhor para minha mãe, porque a minha situação financeira já era legal, né? Eu ainda estava nesse apartamento, o primeiro que eu comprei. Depois desse apartamento, olha como foi evoluindo, olha como comprei um outro apartamento que era 2 vezes maior, que é o que eu moro hoje, numa rua de trás, que é a mesma rua da minha mãe, né? Eu morava numa rua paralela, não paralela, mas transversal que a minha mãe morava, e depois fui mudar na mesma rua. E dali eu comecei a cuidar da minha mãe o tempo todo, não só eu, como a minha esposa, né? Então financeiramente sempre eu estava ali ajudando. Enquanto isso as coisas acontecendo na farmácia, o meu primo já havia saído da sociedade, a licença já tinha saído, como eu falei, e por aí foi. Aí eu consegui comprar a minha segunda loja, minha segunda farmácia, lá na Vila Mariana. E aí já dei uma oportunidade para minha irmã ir para lá, onde ela foi ser gerente, onde eu pude ajudá-la mais, melhorar o salário dela e por aí vai. Então, já tive minha segunda loja. E lá foi uma batalha bem grande, pois abrimos uma terceira loja em Santa Amaro. Ali em Santa Amaro, no Largo 13, nós tínhamos nossa terceira loja. Enquanto isso, tudo acontecendo. Minhas filhas, graças a Deus, nenhuma das duas, nunca, não que seja um erro, tá? Não que seja algum defeito, pelo amor de Deus. Mas o sonho do pai ou da mãe é sempre conduzir os filhos da melhor forma possível. E eu queria dar para minhas filhas aquilo que eu não tive. Tudo aquilo que eu não tive, todos aqueles perrengues que eu passei, eu não gostaria que a minha filha passasse. Então eu batalhei muito dessa minha vida para que elas não passassem. Então, as minhas duas, sempre colégio estadual, particular, sempre colégio particular, desde do maternal, pré, primeiro ano e por aí vai, né, ensino médio, sempre as duas. Hoje, né, depois de um tempo, né, depois nas farmácias e tal, eu não tinha formação, mas eu tinha uma coisa chamada experiência. Tinha uma coisa chamada experiência, que isso não tem preço. Não tem preço. O medicamento tal serve para isso. Mas qual que é a sua experiência que você tem com esse medicamento? Na prática, o que você tem? Você tem a teoria, você tem a farmacologia, mas como que funciona na prática? É isso que eu tento contar hoje no meu livro.
como que isso funciona na prática, né? Quais são os efeitos colaterais, o que acontece, como funciona. Então, depois de algum tempo que eu fiquei longe dos estudos por conta de ter que trabalhar e sustentar a casa, não dava para fazer as duas coisas. Durante muito tempo eu trabalhei e estudei, porque nada foi fácil, nada foi dado de mão beijada. Mas, depois do ensino médio, que a gente chamava de colegial na época, né, não tinha como eu fazer embora eu tentei, fiz cursinho e tal para entrar numa faculdade, mas ia ficar muito difícil construir minha vida dessa maneira. Eu entendia que mesmo se eu entrasse numa faculdade, o curso que eu fizesse superior não ia me dar um suporte financeiro que eu precisava na época para sustentar minha família. Então, depois de algum tempo, depois de muitos incentivos de médicos, de farmacêuticos que trabalhavam comigo, falou: Doni, você tem tudo. Por que não fazer um curso de farmácia? Aí eu refleti, pensei. Falei, caraca, mas eu estou 16 anos sem estudar. Para eu entrar agora, eu preciso pelo menos ter uma base do que está acontecendo. Contratei um professor da USP, um cara, aliás, fantástico, um cara que entendia muito dessa parte de ciências, onde que ele pôde me dar aula de biologia, de química orgânica, inorgânica, enfim, aula de matemática, né? E eu fiz lá um intensivão com esse cara e ingressei na faculdade. Eu estava fazendo o caminho inverso da galera, dos meus colegas de faculdade. Por quê? Porque financeiramente eu já estava estável. Já estava maduro, já sabia o que eu queria. Eu já tinha toda a prática, eu já sabia tudo o que acontecia. Já conhecia de legislação. Tanto é que eu sempre fui o mentor da minha sala. Eu fui orador da minha turma. Não era o melhor aluno, né? Não era o melhor aluno, mesmo porque eu tinha ficado 16 anos sem estudar. Mas eu sabia o que eu queria. Então, ingressei na faculdade com 37 anos. Mas eu costumo dizer que eu fiz uma faculdade de verdade. Eu sei exatamente o que eu fiz. Então, por exemplo, como a minha vida financeira já estava instável, então, um dia que tinha prova, por exemplo, eu fiz um período diurno, né, fiz quase que integral o meu curso, então eu não ia trabalhar, eu ia para casa estudar. E eu levava o estudo a sério. Eu era neurótico para estudo, levava a sério. Não tinha que brincar em estudo. Já com a cara madura, já sabia o que eu queria. E levava muito a sério. Então eu costumo falar que eu fiz uma farmácia, um curso de farmácia de verdade, porque eu me dediquei. Então eu ingressei, depois de 4 anos me formei. Olha só que legal. Me formei. Fui fazer logo uma pós-graduação. Então eu fiz minha pós-graduação para ter um lato sensu. Ter um lato sensu, né, para poder ministrar aulas e tudo mais. Nessa pós-graduação fui até Mônaco. Fiz um estágio em Mônaco de cosmetologia clínica. Então me especializei em cosmetologia clínica com habilidades e outras coisas que vai saber já. Fiz esse estágio então, em Mônaco. Fiz um outro estágio em Paris, onde eu pude aprender sobre substâncias que estão dentro de várias marcas famosas, né? No qual eu posso hoje, dentro do magistral, estar desenvolvendo uma fórmula baseada nessas marcas, né? Porque até melhor, fórmulas melhores. Por quê? Porque eu consigo colocar uma concentração, por exemplo, de vitamina C, que é a vitamina C que realmente funciona na pele, que é o ácido ascórbico, que é aquela que a gente toma, né? Porque existem inúmeras formas de vitamina C. Mas a que realmente funciona na pele é o ácido ascórbico. Qual que é a grande dificuldade desse ácido? É estabilizar ele. Ele oxida muito fácil. Então você precisa dispor de algumas técnicas, de algumas estratégias para poder deixar ele a ponto da pessoa utilizar e ele não oxidar. Ok? Então, terminei meu curso, então fiz isso. Paralelamente a isso, fui até os Estados Unidos. Aliás, foi a primeira vez. Deixa eu tomar uma aguinha. Fui até os Estados Unidos. Me tornei membro de uma sociedade médica chamada A4M. Essa sociedade, ela tem como princípio os hormônios. Então comecei a entender um pouco de hormônios, de fisiologia hormonal, onde tive uma mentoria muito boa de grandes médicos. Estou falando do mundo, tá? Então pude ter aula e assistir palestras e tudo mais de grandes médicos que entendem hormônios do mundo, aqui no Brasil também. Os grandes nomes dos médicos hoje que falam de hormônio aqui no Brasil, eles vieram de lá. São médicos que começaram ali até quando eu comecei também. Por quê?
o médico brasileiro hoje não mais está melhorando. Eles têm um paradigma de que hormônio causa câncer. O hormônio causa câncer. Esse é o paradigma. Os tradicionais, principalmente, eles levam por esse lado. Só que existem inúmeras formas de você conduzir os hormônios. Existem inúmeras formas de hormônio, né? Precisa entender. Então, em 2010, mais ou menos, depois disso, 2011, começou a crescer, tal. Veio uns médicos lá dos Estados Unidos, tentou, conseguiu incluir algumas coisas sobre hormônio aqui, fazer congressos médicos e tudo mais. Então, eu tenho, além disso, eu consigo também lidar com hormônios. Mas jogando isso para onde? Dentro daquilo que eu faço, dentro do magistral. Bom, muito bem. Então, a minha vida começou a seguir, me formei e tal. E na faculdade eu pude perceber que os jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de escolher o que eles querem ser. É uma dificuldade enorme. Então eles precisam de uma orientação. E aí eu comecei a conversar com a minha filha mais velha. Ela ainda estava no ensino médio. E como todo pai, como toda mãe, principalmente eu, né, quer ter um filho médico, né, uma filha médica e tal. A grande maioria dos pais sonham, né? Poucos conseguem por conta de financeiramente falando, por conta dos filhos que não se dedicam e por aí vai. E eu, graças a Deus, tive umas 2 filhas que se dedicam muito. E aí eu comecei a conversar com a minha filha e tal, porque ela também estava naquele período no que fazer. O que eu vou ser, né? O que eu vou fazer? E aí, voltando à história, a gente lembra que desde pequenininha ela já ficava com um estetoscópio, na boneca, não sei o quê. Medicina. Falei, ótimo, é isso que eu quero. Quero que você seja uma médica. Porque isso vai me dar muito orgulho. Você vai fazer eu voltar na minha história e falar, ó, de onde eu vim. Aliás, você nunca pode esquecer de onde você veio. Você não pode esquecer da sua essência. Você pode ser milionário, bilionário, mas tem que saber de onde você veio. Você só vai valorizar o teu presente se você souber de onde você veio. Você só vai ser grato se você conseguir enxergar o que você tem. Porque é isso que acontece. A grande maioria das pessoas, elas querem buscar e não enxergam o que elas têm. Elas não fazem uma reflexão. Elas não saem da ilha. Eu costumo dizer assim, você quer enxergar quem você é? Sai da ilha. Você estando na ilha, você não vai conseguir ver que ali é uma ilha. Você tem que pegar seu barquinho, começar a remar e de longe você vê como que é a ilha. É isso que você tem que fazer com você. Você tem que sair de você às vezes. Começou a reclamar? Veja de onde você veio. Vê onde você chegou. E aí, Jane, minha filha começou a fazer, saiu de onde ela estava, do ensino médio, começou a fazer cursinho. Aliás, foi para um outro colégio onde tinha cursinho preparatório para medicina, que aí ela conseguiu, depois de várias tentativas, conseguiu entrar no curso de medicina. Então, a minha mais velha fez um curso de medicina. Eu costumo dizer que ela fez um curso de medicina de verdade, porque ela ouviu tudo que foi dito dentro de casa. Ela seguiu os princípios, entendeu? Tanto é verdade que ela investiu nela em fazer uma residência médica. Ela fez uma residência em clínica, onde ela pôde aprender muito, porque ela passou nos grandes hospitais de São Paulo, nas periferias, onde tem muita gente com problemas de saúde. Então ela pôde aprender bastante. Então ela fez essa residência em clínica, fez uma residência em endocrinologia, que hoje a grande maioria dos médicos não fazem, entendeu? É muito difícil entrar numa residência médica. É muito difícil se dedicar no estudo. É muito difícil viver com salário de residência. Principalmente se for um estudante que tem outras pessoas que dependem dele. É muito complicado. Então, às vezes o médico até quer fazer, mas pela dificuldade ele acaba não fazendo. Então, Deus me abençoou com essa minha filha mais velha ser médica, graças a Deus. Eu idealizei minha família assim, eu farmacêutico, uma filha médica, uma filha advogada, porque eu acho que toda família tem que ter um advogado, tem que ter um advogado. E a minha mulher formada em administração. Então a família estava perfeita. Tanto é que o meu tio hoje fala, poxa, você me copiou, né, negão? Porque ele tem um filho advogado, ele tem um filho administrador, ele tem um filho médico, que aliás, é um excelente excelente neuro, e ele ganhou o título de farmacêutico por tempo. Ele não é farmacêutico, mas por ele ter muitos anos em farmácia, ele acabou ganhando tempo. Só que a minha segunda filha escolheu o quê? Seguir o caminho da irmã. Só que ela seguiu em um momento que eu não estava bem financeiramente. Ou seja, eu estava quebrado. Então eu nasci quebrado, quebrei algumas vezes durante meu período, então eu estava quebrado. Eu estava num buraco negro, num buraco no qual eu não pretendo voltar, nunca. Então hoje eu sou muito vigilante das minhas coisas. Eu entendo que para você manter suas coisas tem que ser todos os dias,
Tanto é verdade que a empresa nossa tem 36 anos. Uma das empresas tem 36 anos. Então, ela escolheu fazer medicina. Eu falei, caraca, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar a faculdade de medicina? Porque ela não vai conseguir entrar numa federal. Até consegue, tá? Só que daí você tem que estudar muito, fazer cursinhos estratégicos para poder entrar, porque a concorrência é muito grande. Mas mesmo assim ela fez uma boa faculdade. Resolveu entrar. Falei, cara, como é que eu vou fazer para pagar? Tô lascado, mas ao mesmo tempo preciso honrar meu papel de homem. Eu preciso dar a elas aquilo que eu me cobrava muito, e me cobra até hoje sobre isso. Então, falei, puta, preciso montar uma estratégia. Preciso montar. E como tudo sempre foi assim na minha vida, nada foi tão fácil, isso é legal, é desafiador, isso é muito desafiador. Eu adoro isso. No primeiro momento dá aquele desespero, entendeu? Mas depois que passa, sabe, aquela tempestade, vem aquela calmaria e tal, você fica na tranquilidade. Então, eu adoro esse desafio. Para mim é fundamental. Eu acho que eu não paro nunca. Eu acho que isso foi um dos motivos que eu escolhi farmácia, para não parar nunca. Porque farmácia, quando você tiver cabeça, você está trabalhando. Você não para, não importa de dinheiro que você tem e tudo mais. O importante é você se sentir útil. Dinheiro é apenas consequência, né? Do que você faz. E aí ela resolveu fazer medicina. Eu falei, cara, e agora? Tinha que pagar cursinho. Foram 2 anos de cursinho para poder se preparar e depois pagar a faculdade de medicina. Aí eu falei, puta, sou um cara inteligente, já passei por vários perrengues, já quebrei várias vezes, já passei fome, né? Já tive um desafio muito grande na minha vida, né? E não é isso que vai me impedir. Então, acreditando em mim, acreditando no que eu era capaz, resolvi abrir uma empresa de cursos para médicos. Falei, eu vou abrir uma empresa que eu capacito o médico e coloco no mercado de trabalho. Eu treino ele, mas eu que vou treinar? Não. Eu vou buscar médicos que já fazem isso, que já faz, e já fala pro cara, ó, é assim que eu faço, faz. Que tipo de médico? Aquele médico que não quer esconder nada. Que não tenha... que não esconde. Simplesmente entrega aquilo que ele aprendeu, que ele quer compartilhar aquilo que ele aprendeu e que está dando certo. Queira também ajudar pessoas, né? E que tire o egoísmo de lado. Não pode ter egoísmo. Vamos ajudar, vamos compartilhar aquilo que é bom. E aí resolvi abrir uma empresa chamada LMC Cursos. Aliás, essa empresa leva o nome das minhas 2 filhas, que é Larissa e Mirella Campos, onde eu tive a primeira aula de mesoterapia em um prédio que nós temos em Moema, que a gente abriu justamente para isso, para curso. E a primeira aula nós fizemos numa primeira mesa que eu comprei quando eu havia mudado no meu primeiro apartamento. Então aquela mesa me serviu, guardei aquela mesa. Então eu fazia aula na mesa. A mesa tinha 6 cadeiras, uma cadeira por professor e 5 alunos. E aí nós fomos multiplicando aquilo. Olha que legal. Cara, é muito legal isso. Porque eu pensei assim, eu tenho X anos de mercado, né? Hoje eu tenho 40 anos de mercado. Eu tenho 17 anos como farmacêutico, se não me engano. E tenho aí, mas desde os 15 anos trabalho com farmácia. Eu tenho o produto, que é um produto, o médico. Porque eu conheço o mercado, conheço os médicos, conheço muitos médicos. Eu só preciso de organizar tudo isso. Organizei, encontrei um médico amigo que veio dar essa aula, e aliás ele ficou um bom tempo na empresa dando essa aula, e dali começou a gerar frutos. E dali que eu comecei, tirei. E paralelamente a isso, a minha filha entrando na faculdade de medicina, a segunda. Ou seja, então ela escolheu fazer medicina, eu falei, cara, para pagar a faculdade de medicina é fácil, né? Aí minha filha resolveu fazer medicina, igual a irmã, e eu tive que buscar alguma forma de pagar, e eu encontrei essa empresa. Falei, eu tenho tudo, eu tenho médico, eu tenho mail de médicos, né? Eu tenho o espaço, e tenho a minha vontade. E aí nós montamos o primeiro curso de meso, depois montamos o segundo curso de hormônios, sobre hormônios. Depois montamos cursos de de preenchimento, de bioestimuladores de colágeno, curso de emagrecimento e hipertrofia, curso de canabinoides e por aí vai. E aí eu consegui, né, montar uma estrutura financeira de onde eu criei essa empresa, LMC Cursos, para poder pagar a faculdade da minha filha mais nova. E hoje ela está formada, então hoje eu tenho 2 médicas na família, né? Então hoje nós estruturamos nossa família mais ou menos assim. Então 2 médicas, eu sou farmacêutico e a minha mulher é formada em administração. Então a gente consegue gerir nossas empresas, né, desta maneira. Então isso que aconteceu na minha vida até então, fui adquirindo algumas coisas, né? Como eu te falei,
como eu te falei, eu viajei bastante, né? Conheci muitos lugares, graças a Deus. Então nunca deixei de viver minha vida, eu sempre montei uma estratégia, sempre foi dessa maneira. Eu acho que quando eu formei minha filha, eu fiz o meu papel de homem, né? De responsável, enfim, de colocar um filho, direcionar um filho para o mercado. Hoje nós temos aí nossas empresas, temos clínicas médicas, né? Tem a farmácia, tem empresas de cursos, temos nossa marca própria de suplemento. Então hoje a gente trabalha dessa maneira. Então é isso, Jani. Eu acho que minha história foi bem complicada. Obviamente que nada foi fácil, sempre acreditando, né? Sempre acreditando em tudo que é possível e nunca deixando nada para trás, sempre seguindo. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, né? Viajei bastante, né? Estados Unidos, outros países aí, né? País lá do lado de lá, Egito, essa parte toda aí, conheci bastante. Aqui na América do Sul, conheci muitos lugares. Então hoje eu consigo realmente passar alguma credibilidade em termos de, olha, venci? Não. Eu acho que eu só vou considerar que eu venci quando eu não estiver mais aqui. Olha, venceu. Mas eu continuo ainda focado em tudo aquilo que eu posso deixar aqui, né? Hoje eu tenho uma neta, então eu preciso deixar um legado aí, né? Já deixei uma parte do meu legado, eu preciso sair, ir embora dessa vida deixando um legado. Então quando você quer, você acredita, você trabalha direito, né? Você monta suas estratégias, isso sem passar por cima de ninguém, tá? Não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa diminuir ninguém para você conseguir chegar onde você quer. Basta você querer, basta você focar e falar, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás. Como que você lida com os funcionários? Olha, eu sempre costumo olhar os dois lados, né? Uma vez que eu venho de uma família muito pobre, como eu contei aqui, né, toda a minha história, parte da minha história, na verdade, devo ter deixado de contar algumas coisas. Eu sempre me coloco no lugar deles. E sempre mostro para eles o caminho. Obviamente que cada um vai enxergar de um jeito. Os meus funcionários. Eu sempre trato meus funcionários da forma que eu fui tratado, da forma das oportunidades que eu tive, que eu aproveitei. Tive muitas oportunidades. Então, foi isso. Então, quando ninguém acreditava, tal, eu sempre acreditei em mim. Falei, não, eu não posso viver a vida que eu tive. Sempre. Eu preciso mudar essa história. E para eu mudar essa história, só vai depender de mim, de mais ninguém. Só eu sei do meu sonho, só eu sei onde que eu quero chegar, só eu sei o legado que eu quero deixar nessa vida. Então isso é muito importante, entendeu? Você saber. Para tentar fazer um mundo melhor, né? Porque hoje eu acho que a galera tá toda egoísta, só pensa nela. Não, deixar o mundo legal, melhor. Eu sei que daqui a pouco eu posso não estar mais aqui, mas eu quero ser lembrado. Você teve um período que você foi queimado, né? Ah, sim. Existe um período na minha vida que foi bem complicado, né? Isso foi lá no Paraná, né? Lá no Paraná. Porque eu sou do Paraná, acho que eu acabei nem falando. Eu sou um paranaense nato, aquele paranaense que está sempre lá. Houve um período da minha vida, um período muito difícil, muito pobre, muito pobre. Quando eu digo pobre, é pobre mesmo. É pobre que você não tem nem comida para comer, né? Não tem comida. Você vive de favor, né? O pessoal do interior vive muito quando aquela pessoa é bem pobre, ela empresta muito alimento. Fica emprestando muito. Então você ia na casa do vizinho, empresta uma xícara de arroz, uma xícara de feijão, uma xícara de café, de açúcar, porque era a base da alimentação nossa, né? Então, houve uma época ali que eu fui queimado. Então, me queimei, né? Na época, o inverno no Paraná era muito rigoroso. Então, era frio de verdade. Frio era frio de verdade, calor era calor de verdade. Não é como hoje. Hoje, por exemplo, estamos numa época que não era para estar frio, mas está frio. Não é verdade? Então, e não era para estar tão sol, mas está sol. Então, hoje bagunçou muito essa questão de clima. Então, essa foi uma fase muito difícil da minha vida. Foi bem complicado. Eu morava numa casinha, no fundo, né? Porque lá no Paraná tem essa questão de casa da frente, que morava o dono da casa, que a casa não era minha, era alugada, e eu morava na casa do fundo. E era uma noite de inverno, minha mãe pediu pra minha irmã Wanda, ir fazer um café. E nós tínhamos fogão a lenha. E como estava muito frio,
A minha irmã com canecão lá para ferver a água, ela tirou o canecão e colocou na boca, era uma chapa, que ficou uma lenha, né? Colocou na chapa e eu tava muito frio, então eu fiquei assim em cima do fogão para me esquentar. E aí a minha irmã foi pegar o canecão para colocar no coador, ela bateu a mão, sem querer, obviamente, e caiu todo em mim. E quando caiu, eu comecei a tirar a roupa. E quando eu comecei a tirar a roupa, a pele saiu junto. A pele saiu junto. Então foi um período bem complicado. Fiquei internado, quase que eu morri. Eu tenho a marca hoje da queimadura ainda. Foi um período uma pobreza extrema, sem dinheiro para nada. Meu pai não estava em casa. Meus irmãos viajavam bastante, né? Porque como não tinha trabalho em casa, na cidade, então eles iam buscar. Então eles ficavam fora. Então meus irmãos ficavam fora. Uns iam para o Paraguai, outros iam para Minas Gerais, colher café. E a gente ficava lá, eu, minha mãe e minhas irmãs. E hoje, sua realidade? Tem quantos produtos manipulados por você? Então, hoje, a minha realidade hoje é outra, né? Hoje, graças a Deus e graças também ao meu trabalho, né? Ao trabalho, eu tenho uma vida confortável, tenho meus negócios, minhas empresas, estudei, né? Como eu falei, fiz farmácia, sou farmacêutico, temos nossa propriedade fora de São Paulo. Hoje eu contribuo com muita coisa, eu acredito que eu contribuo, ajudo muita gente, empregos e tudo mais. Então minha realidade hoje é outra. Então hoje nós temos a farmácia, temos uma marca própria, né? Temos empresa de curso, temos clínicas médicas, né? As minhas filhas, como eu falei, são médicas, então elas cuidam aí da empresa. E hoje a minha realidade é outra. Então hoje eu tenho uma independência financeira, onde eu posso ser o que eu quero ser. Aliás, qualquer um pode ser o que ele quer ser. Basta querer, né? Não precisa ter dinheiro. Eu não queria estar naquela vida sempre. Então eu batalhei para sair daquela vida. Batalhei para estudar, batalhei para conseguir coisas, né? Não que seja, olha, eu vou colocar isso à frente, não. Tem que colocar à frente os seus valores. Através dos seus valores vêm as coisas. Bem material é apenas bem material. Não importa. Hoje eu criei a minha família em condições que cada um pode ser independente. Eu tenho 2 filhas médicas, minha mulher é formada em administração, além das coisas que ela já conquistou comigo. Eu sou farmacêutico, graças a Deus eu tenho habilitação para um monte de coisa. Eu posso ajudar muita gente ainda. Ok? Mas isso tudo demorou um tempo, né, para conseguir, né? Você teve que conquistar isso. Nada caiu do céu, né? A gente teve que trabalhar, teve que ir montando estratégias e por aí vai. Ok? Então, a vida, ela foi dura, mas foi bom. Eu acho que quando você tem problemas, você aprende com ele, né? Quando você tem problemas, você aprende. Agora, a fase realmente da queimadura foi bem complicado. Foi muito complicado. Eu achei que eu não fosse estar aqui hoje. Porque hoje, depois que passou, na ignorância você acha que é tudo normal, né? Mas hoje, quando passou, quando você enxerga, olha para o passado hoje, você fala, caraca, não era para eu estar aqui, né? Não era para eu estar aqui. E hoje eu consigo ajudar pessoas. Olha que legal. Você quer ver eu feliz? É ajudar pessoas. É tentar passar para as pessoas aquilo que eu consegui. Eu sou feliz com isso. Sou feliz em poder ajudar alguém. Eu me vejo no lugar da pessoa. Então hoje eu tenho uma independência financeira, graças a Deus. As minhas filhas têm a independência dela, minha esposa tem a independência. Né? Hoje a gente tem liberdade para poder viajar, se quiser. Obviamente que a gente coloca o nosso trabalho primeiro. Primeiro a responsabilidade. Existe um ditado antigo que a gente fala assim, primeiro a lojinha, depois a casinha. Primeiro é de onde você tira seu sustento. Ok? Então você tem que valorizar de onde vem seu sustento. Porque a lojinha ela não pode ser perdida. A casinha tudo bem. A lojinha não. A lojinha é de onde vem seu sustento. O sustento não só seu, de outras pessoas que trabalham com você. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que tem outras pessoas que dependem. Às vezes, por algum momento, você sente que você não é útil, mas você é muito útil. Você consegue colocar alimento dentro de várias famílias, dentro da casa de várias famílias. Então, cada funcionário nosso tem 2, 3, 4 filhos. Olha quanto. Multiplica isso. Né? Por exemplo, se tem um pai trabalhando com a gente, quantos filhos ele tem? Às vezes a esposa não trabalha. O sustento vem só dali. Bem ou mal, pouco, muito, está entrando. Né? Não importa quanto, importa que está entrando. O importante é não parar de entrar. Essa é real. Não parar de entrar. Uma coisa que eu aprendi lá atrás.
Você quer manter seu sucesso? Não pare de fazer. Faça sempre. Não pare de fazer. Ah, tá difícil? Tá, pô, tudo bem, melhor ainda. Em cada momento difícil que eu entrar, eu vou sair mais forte, mais resiliente. É desesperador? É. Em algum momento você fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Mas você sai. Você é inteligente. Você tem capacidade. O que você não pode é se entregar. Se você lutar, você sai. Você pode ter certeza que você sai. Seja o problema que for. Problema financeiro, um problema de saúde, pode ser o que for. Você sai. Você tem que ser forte. Então eu nunca me entreguei, Jani. Já tive momentos na minha vida desesperador. Mas eu falei, para sair dessa situação, tem que continuar fazendo. Não pare de fazer. Continue fazendo. Continue fazendo. Nunca pare de fazer. É isso que eu fiz. Então, aprendi que tem que ser assim, tem que ser assim. Ah, sou milionário? Milionário eu sou. Não sou bilionário. Entendeu? Então, tudo que eu conquistei foi através de acreditar, de lutar, de correr atrás, não desistir, não prejudicar ninguém. Não prejudique ninguém. Você pode ter alguma coisa sem prejudicar as pessoas, passando por cima das pessoas, compartilhar aquilo que você aprendeu. Nossa, às vezes eu fico tão feliz quando eu consigo passar para as pessoas a minha vida, a minha história, para que ela viva como eu vivo, como eu vivi, como eu vivo hoje. Isso é muito importante. Cara, você pensa, você sair lá do Paraná, molequinho, pé descalço, né? Nasceu na roça, lá no meio do mato, em casa, porque na época não tinha hospital, não tinha nada. Crescer numa cidade pequena, de menos de 10 mil habitantes, uma vida difícil, roça, trabalhar na roça, aquele frio, aquele inverno rigoroso que era no norte do Paraná, pelo amor de Deus, no algodão, aquilo, você colocava a mão no algodão, sua mão ficava toda dura. Café, quando você passava a mão no café para tirar o café, sua mão sangrava. Você pegava no cabo de enxada, vinha aqueles calos. A gente falava catar algodão, né? Apanhar algodão. Lá no Paraná fala assim, né? Todo caipirês mesmo. No algodão, aquele frio, aquela geada, aquele gelo no pé do algodão, você lá. E depois comer aquela marmita fria, né? Porque não tinha onde esquentar, né? Na época não tinha. Por isso que a galera que trabalha chama-se boia fria. Boia fria porque comia boia fria, que é a comida. Muita gente não sabe o que é isso. Mas deveria saber. Deveria saber para valorizar. Para valorizar. Então, era uma vida muito complicada. Mas com muita fé em Deus, com muita vontade, com estratégia, com inteligência, querendo família, querendo sair daquela vida, batalhando, correndo atrás, você consegue. Qualquer um consegue. Basta querer. Olha, Jane, eu levo uma coisa comigo. Se você não conseguiu, se você não consegue, é porque você não quer. Não é conseguir ficar milionário e bilionário, nada disso, mas conseguir algo que você almeja. Almejo isso, eu quero chegar a isso, pronto. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia conseguir fazer uma faculdade. Porque faculdade, para mim, era coisa de rico. Faculdade, para mim, era coisa de rico. Não para pobre. Porque eu lembro quando eu tentei, quando eu fui prestar vestibular para entrar em faculdade, eu prestei para odontologia. Eu falei, caraca, eu tô conseguindo aqui fazer um cursinho, né, para preparatório para a faculdade. Eu queria fazer odontologia. Minha prima fez odontologia na USEC, aliás, que Deus o tenha, ela já faleceu. Eu falei, não, quero odontologia. Uma prima que eu me identificava bastante. Só que daí eu fui ver que era muito complicado entrar no curso de odontologia. Eu não conseguia pagar uma faculdade, porque na época não tinha. Era só faculdade estadual, federal. Mas eu entendia que era importante fazer, né? Então aí eu fui fazer cursinho e tudo. Então, enfim. Na verdade, Jane, o que eu acho de tudo isso? Você pode ser quem você quer. Basta você querer. Basta você querer. Vai ser difícil? Vai, porque nada é fácil. É melhor que seja difícil, porque você valoriza. Hoje eu valorizo. Tá? Hoje eu valorizo cada coisa do que eu tenho. Tudo que eu tenho eu valorizo. A única coisa que eu sou muito mão aberta é com comida. Então, eu não controlo comida. Se eu tenho vontade de comer, eu como. Sabe por quê? Eu volto lá na minha época de moleque, que lá na minha cidade se chama São Pedro do Ivaí, fica no norte do Paraná. Lá eles têm lá o dia de São Pedro, que é aniversário da cidade. Né? Tem lá as festas, aquelas festas tradicionais. Então eles fazem barracas na rua e tem aquele churrasco. Quantas vezes, eu até fico meio assim para falar isso aqui, mas eu acho que não é vergonha para ninguém, que eu nunca roubei, nunca matei. Quantas vezes eu chegava na mesa das pessoas melhor e pedia, me dá um pedaço de carne. É bem complicado. Mas assim, foi uma infância bem complicada, muito complicada, muito pobre. Quando eu digo pobre, pobre mesmo, ao extremo. Tanto é que eu fui ter meu primeiro sapato, que era um alpargata roda, fazer propaganda aqui no meu...
aos 12 anos. Até então eu andava descalço. Futebol que eu jogava descalço. Eu vivia com o dedão arrebentado. Arrebentado. Mas eu tinha um sonho, sabe? Eu tinha um sonho de vencer, de conseguir, de criar, de ajudar minha mãe. Tanto é verdade que depois que eu me estruturei, aliás, isso é uma dica que eu dou. Enquanto você estiver estruturando, segura a onda, não ajuda ainda. É a mãe, vai dando um suporte lá, mas dá um suporte para não deixar ela passar qualquer perrengue. Passar fome, coisa do tipo. Mas se estrutura primeiro, porque senão vai chegar um momento que você não tem, e nem ela, e nem ninguém que você ama. Então se estrutura financeiramente, trabalha bastante, acredita no teu sonho, depois você pode ajudar as pessoas que você ama. Então depois disso eu ajudei muitas pessoas que eu amo. Você pode ajudar. Mas, enquanto isso, se fortalece. Aliás, essa é a dica que eu dou. Se fortalece, seja forte. Seja forte. Seja forte, tal, aguenta firme. Deixa as pessoas, às vezes, falar de você, te criticar, falar que você... Seja forte. Mas vai chegar uma hora que você vai dar o retorno. E foi o que aconteceu. Né? Porque a minha mãe, na verdade, ela não tinha uma casa para morar, né? A casa dela, quem deu fui eu. Né? A casa daquela, aliás, está lá. Na mesma rua que eu moro hoje, que é um apartamento. Esse prazer que ela teve, mas ela, meu pai, ter comprado uma casa e tal, não teve. Por quê? Porque era meu sonho dar um lugar para minha mãe morar. Mas ela teve que aguentar firme enquanto isso, até eu comprar essa casa, até eu comprar esse apartamento. Então, Jane, você pode ser quem você quiser. Se você não se você não acreditar, se você não for resiliente, se você não continuar fazendo, não pare de fazer. Essa dica que eu dou, nunca para de fazer. Uma hora vai dar certo. Continue fazendo, continue acreditando, vai em frente, vai buscando alternativas. Talvez seja melhor, seja pior, não importa. Aprenda a economizar. Ganho R$2.000. Tá bom. É pouco? Para sustentar uma família de 3, 4. Pega R$200 e põe na poupança. Mas poupança não rende nada. Mas põe. Põe lá. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai comprar algo substancial, por exemplo, um terreno. Chega uma hora que você quer comprar um terreno para você construir seu cantinho, sua casinha. Todo mundo quer ter uma casa. No mínimo, você vai ter uma entrada para o seu terreno. Onde vai estar? Na poupança. Olha, faltou aqui a mistura. Não compre. Come arroz e feijão. Faltou arroz, come arroz. Faltou arroz, come feijão. Se vira. Se você quer de verdade, você vai conseguir. Você só não consegue se você não quiser. Se você quer de verdade, você vai conseguir. Jane, a minha vida foi assim. Eu consegui estudar minha mulher, né? Consegui estudar minhas 2 filhas médicas. Medicina é o sonho de muitos pais, de muitas pessoas que não conseguem. Obviamente que você tem que querer. Minhas filhas quis fazer isso. Então elas também se dedicaram para isso. Se elas se dedicaram para isso, por que não apoiá-la? Eu iria ficar muito triste se eu não pudesse apoiá-la. Porque medicina é um curso que você tem que dedicar 100%. Você não pode trabalhar. Você pode até dar um jeito e fazer uns bicos, vamos dizer assim, né? Trabalho aqui, uma ali. Mas tempo integral, todo o tempo, não. Então você pode ser quem você quiser. Basta você querer. Você tem que buscar de dentro de você. E para isso, Jane, você nunca pode esquecer da sua história. De onde você veio. Não pode. Não pode esquecer de onde você veio. Não pode. E sempre que tiver alguém que você possa ajudar, ajude. É isso que acontece. Sempre que eu vejo alguém que eu tenho condições de ajudar, eu volto no meu passado. Então eu lembro da minha vida o tempo todo. Por que eu faço isso? Para eu valorizar o presente. Porque senão eu vou achar que foi tudo sempre muito fácil. E não foi. Não foi. Tinha dia que não tinha sal para colocar no arroz, no feijão. Tinha dia que não tinha feijão, tinha que comer só arroz. Tinha dia que não tinha nada, só tinha farinha de trigo. Eu lembro até hoje. Eu fui engraxate, né? Durante muito tempo. Então, durante um bom tempo, eu sustentei minha casa com uma caixa de engraxar. Lá no Paraná. Então, eu pegava minha caixa, saía cedo, trabalhava até a hora do almoço, ia para casa, comia e ia à tarde. Almoçava e ia à tarde. Tinha dia que não tinha. Então, eu comprava um pacotinho de farinha de trigo. A minha mãe fazia aqueles macarrão caseiro e a gente comia aquilo. Entende? Então, nada foi tão simples, tão fácil na minha vida. Tudo foi bem complicadinho, assim, nesse sentido. Mas eu não estou reclamando aqui, tá? Eu agradeço por ter sido assim. Me fez homem, me fez criar uma família, sabe? Me fez conduzir a minha filha. Me fez ter valores. Eu não culpo meu pai e minha mãe, porque, coitado, analfabetos. Minha mãe não tinha. Não estudou. Meu pai também não. Meu pai era muito inteligente. Meu pai era muito inteligente. Meu pai era um cara que eu tirava o chapéu para ele. Meu pai cantava.
tocava viola e violão de uma forma com muita maestria. Meu pai fazia garrucha com cano, com antena de carro. Meu pai fazia espingarda. Meu pai consertava rádio. Meu pai consertava máquina de costurar, aquelas maquininhas antigas, sabe, de mão. Meu pai era um gênio. Ele só não tinha escola. Meu pai era um gênio. Meu pai me ensinou muito. Ele só não me deu dinheiro. Ele só não me deu, assim, facilidades. Mas ele me deu algo que eu pudesse me espelhar. Entendeu? Minha mãe aguentava em casa. Firme. Até um certo tempo. Depois ela teve que trabalhar também. Porque meu pai, ele saía muito da minha cidade para conquistar o dinheiro em outra cidade. Então eu ficava uma semana fora e minha mãe tinha que se virar em casa. Minha mãe tinha que trabalhar em casa de família. Minha mãe tinha que lavar roupa para outras pessoas, né? Porque na época não tinha esse negócio de máquina, não sei o que, era tudo na mão ali, na tábua de lavar, né? Então minha mãe fazia tudo isso para sustentar a família. E tudo isso me fez ser homem de verdade, né? Porque ser homem, né? Você tem que ser homem de verdade, honrar tudo, tal, e por aí vai. Então tudo isso me fez verdade, tudo isso me fez criar uma família linda, maravilhosa, que é a família que eu amo, no qual eu luto hoje. Tá? Eu trabalho sempre, independentemente do que eu tenho, das conquistas que eu fiz, não tem tempo. E também não tem esse negócio, fui para casa, não posso fazer mais nada. Não, eu separo um tempo para fazer aquilo que eu gosto, que é jogar meu tênis, que eu adoro, e fazer minhas corridas, que eu adoro. São dois lazeres que eu tenho, que eu amo. E um outro, terceiro, é assistir um bom filme, que eu também gosto. O resto, não. O resto eu me dedico nos funcionários que eu tenho hoje, né? E manter a empresa de pé para manter eles empregados, porque não é fácil você manter uma empresa no Brasil, é muito complicado. Nossa empresa hoje tem 36 anos no mercado. Então, uma empresa que ela veio, né? Ela foi construída através lá do meu tio, depois deu continuidade, né? A gente desfez, a gente era sócio, desfiz a sociedade, mas eu mantive ali o tempo de... Tá? Então, a Razão Social mesmo tem mais de 44 anos, se eu não me engano. Mas como fantasia, tem aí 30 e poucos anos, 36 anos, se não me engano. Então, para manter uma empresa hoje no mercado, principalmente aqui no Brasil, é bem complicado. Você tem que batalhar muito, muito. E você não pode deixar. Hoje nós temos, ao todo, acho que uns 50 funcionários. Mais ou menos 50. Mas 50 que, se você fizer uma conta aí, né? Suponhamos que cada funcionário tem 2 filhos. 100. Então você é responsável por 100 pessoas. Obviamente que cada funcionário, na verdade a grande maioria, a maior parte dos nossos funcionários são mulheres, né? Então deve ter lá alguém, muitas não, mas deve ter lá o marido por trás, tal, que ainda assim o marido, né? Hoje, óbvio que hoje mudou muito essa questão, né? Às vezes a mulher puxa a casa, né? O marido, tal, e tudo mais. Às vezes é o marido, depende de quem tem um ganho ali melhor para sustentar a casa. Mas graças a Deus hoje a gente consegue ajudar muitas famílias, viu? Eu pego isso como verdade porque eu tenho um funcionário de 20 anos. Não tá ruim, eu acho. Acredito eu que não esteja ruim para estar 20 anos no mesmo lugar. Então hoje eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz em poder compartilhar. Porque uma coisa que eu trago para minha vida, o melhor pão, sabe qual que é, Jane? É o pão dividido. Esse é o melhor pão. Você dividir o que você tem com as pessoas. Obviamente que você precisa se estruturar primeiro. Porque senão, voltando lá na família, chega uma hora que nem você não tem e nem a outra pessoa. Porque nenhum se estruturou. Então, às vezes, você tem que deixar a sua sensibilidade de lado e ser mais duro na questão, para depois você poder ajudar. Você já pensou se lá atrás, quando a minha mãe morava, a gente fala de favor, né? Na verdade, foi um grande favor que o meu tio fez, quando a gente veio do Paraná, minha mãe veio do Paraná, que ela veio depois, morar numa casa que ele deu para ela morar, sem a gente ter que pagar aluguel, né? Você já pensou se eu não tivesse mudado a cabeça e tal? Não, peraí, não posso ficar a vida toda. Apenas aquele me deu um apoio e uma ajuda. Fala, vai que eu tô aqui. E aí eu entendi. Porque se eu fosse qualquer uma outra pessoa, me acomodava, ficava ali, né? Na verdade, você ficava ali, olha, e fica aí. Não, falei, não, eu preciso ter o meu local. E foi quando eu consegui comprar esse apartamento para minha mãe. E onde ela foi morar e ficou do meu lado até a morte dela. Que hoje Deus o tenha. Minha mãe não tá mais aqui. Mas viveu bem, graças a Deus, viveu até os 84 anos. Meu pai foi um pouco antes, mas ela viveu bem. Então, tudo que eu pude fazer em termos de conforto para minha mãe, eu fiz. Tudo que eu pude fazer, eu fiz.
horas. Quer finalizar? Falar alguma coisa para finalizar? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Será que eu não me perdi no meio do caminho? Tá ótimo. Né, Gatocha? Se quiser falar, falta falar só dos produtos, talvez, não sei. Não, não vou falar não. Não, mas a história, né? É, mas Mas, não, aqui é mais história. você quer finalizar? Eu posso colocar assim. Então, gente, posso falar aqui? Pode. Então, gente, quando você quer de verdade, se realmente você quer, para quê e para quem você consegue. Basta você querer, basta você fazer as coisas certas, fazendo sem passar por cima de qualquer um, de ninguém, não precisa. Foca naquilo que você quer e vai. Vai. Foi isso que aconteceu comigo. Eu foquei no que eu queria uma vida diferente, queria uma vida menos sofrida, eu queria dar algo melhor para minha família, então eu foquei. Então eu acho que eu deixo aqui uma história, deixo aqui um legado de exemplos. Sempre procurei deixar exemplos, porque eu acho que isso replica e você pode assim deixar um mundo melhor. O mundo hoje é muito complicado, através de exemplos. Então eu deixo isso, né? Esse legado, estou deixando esse legado para minha família, para minhas filhas, para as pessoas que me apoiaram, que me apoiam, as pessoas que me têm como exemplo. Hoje, graças a Deus, eu sou exemplo para muitas pessoas através da minha história de vida. Obviamente que aqui não tem toda a história, né? Nesse caminho todo, devo ter me perdido em algumas questões, mas procurei aí colocar o máximo que aconteceu até aqui. Mas tem muito mais ainda para poder conquistar, trabalhar e um dia falar, olha, eu fiz a minha parte. Eu fiz minha parte, deixei pessoas do bem para continuar o mundo, para ter um mundo legal. Né? Hoje o mundo está precisando disso, de pessoas do bem, pessoas que fazem, que acontece, que gera possibilidades e oportunidades para outras pessoas menos favorecidas, outras pessoas talvez que não pensam como você, que não teve assim essa visão de querer conquistar, de querer sair daquela vida bem complicada, né? Uma vida muito complicada, vida de pobreza, muita pobreza, onde você tinha dificuldade até com o alimento, que você pensou em não levar isso adiante para sua família, enfim, e mostrar para eles a vida complicada que você teve, para que eles também façam isso com seus filhos, e com isso a gente vai construindo um mundo melhor, não é verdade? Por quê? Nós, pais, nós somos exemplo dos nossos filhos, porque se você quer um mundo melhor para o teu filho, você precisa ser melhor, porque se você não for melhor, você não consegue passar esse exemplo para o teu filho. Então, isso que eu deixei. E graças a Deus, as minhas filhas, ela tem muito orgulho. E eu vejo em cada ação delas, em cada ideia que elas seguem. Jovem é muito complicado mas eu vejo que elas me têm como exemplo, não só eu, como a minha esposa também, como exemplo, para poder deixar o mundo melhor. Eu já vejo que a minha filha mais velha está procurando passar isso para a filha dela. Então, só dessa maneira que a gente vai deixar o mundo melhor, né? Não importa se amanhã você não está mais aqui. Amanhã eu não vou estar mais aqui, não importa. A partir do momento que você pensa só em você, você está sendo muito egoísta. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar o que deixar para minhas filhas. Não é deixar em bens materiais. Isso elas vão conquistar. Estrutura, educação, sensibilidade, para que elas também possam deixar um mundo melhor para as filhas, para os filhos delas. E isso a gente vai fazendo um mundo melhor. O ser humano ele não pode ser egoísta, achando que ele tem um tempo, foi embora e acabou, mas acabou para ele. E as outras pessoas que vão ficar, né? Então, eu acho que esse é um legado que eu quero deixar exemplos. Quero deixar para que as minhas filhas sigam aquilo no qual eu deixei, siga todos os ensinamentos, não através só de palavra, de verbalizar, e sim de exemplos. Exemplos. Eu acho que a melhor coisa para deixar para o seu filho é exemplos. Verbos, palavras, elas vão ver, elas podem mudar a qualquer momento. Mas o exemplo não. Isso eu sinto que as minhas filhas, elas veem isso. Elas veem isso. E eu procuro a todo momento deixar esse exemplo. Todo momento. Porque somente